e se tornou um bárbaro lendário. E não poderá partir sem completar a missão. Nas planícies nevadas no centro do mundo, existem monstros terríveis. Uma serpente branca que usa icebergs como pedras. Um apodrecimento branco que pode causar terremotos. E um número maligno que polui o oceano. O imperador que escapou da morte de lá disse o seguinte: o mais perigoso lá não são os monstros, mas sim os bárbaros. No fundo das planícies nevadas brancas, esses caras realmente temem que os outros não saibam que são bárbaros. O homem também não sabia quanto tempo ainda teria que conviver com esses inconscientes. Eles até comem aranhas venenosas. E o pior é que comeram por uma semana seguida. Eu já disse a vocês que esses alimentos são perigosos para a vida. Por que ainda comem isso? Os bárbaros acham que comer aranhas venenosas é um desafio muito significativo. Um acidente. No segundo seguinte o bárbaro estava babando, envenenado e inconsciente. Não existe tratamento para bárbaros. Um tapa direto na montanha. Tudo não deveria ser assim. Para encontrar o mundo mágico de fantasia ideal, o homem escolheu renunciar ao emprego e partir em uma jornada. Queria escalar o pico do mundo e ver o centro do mundo. Então ele foi para o extremo sul deste mundo. No entanto, tudo isso foi um sonho vago. Afinal, a realidade é a coisa mais próxima da fantasia. O homem orava todos os dias, esperando que seu sonho se tornasse realidade. Um dia sua oração finalmente foi atendida. Um grupo de pessoas tentou atravessar a planície branca. Chegaram aqui. A líder era Milena da família Caixa. Os mercenários reclamaram do frio. Mesmo que a recompensa fosse tentadora, eles não deveriam ter aceitado a missão. Afinal, atravessar a planície nevada branca era absurdo. Milena perguntou ao mordomo se os mercenários também podiam entrar na carruagem. Como isso seria possível? Monstros aparecem frequentemente na planície nevada branca. Milena ouviu uma lenda. Muito tempo atrás, o imperador do império para conquistar o mundo mirou as planícies nevadas brancas. Então ele liderou seus soldados. Soldados poderosos entraram nas planícies nevadas brancas e ficaram lá por vários anos. O império que perdeu seu imperador também entrou em colapso. Finalmente o imperador voltou vivo. Mas o preço foi a vida de todos. Os soldados que foram com ele. O imperador que retornou parecia um velho de cabelos grisalhos. Desanimado, ele ainda dizia: monstros vagam pelas planícies nevadas brancas. Mas o mais assustador não são os monstros, mas sim os bárbaros. Todos que pisam na terra dos bárbaros não conseguem escapar. O mordomo pensou que era apenas uma lenda. Milena achou apenas palavras do imperador, porque a maior parte do que ele disse foi comprovado como verdadeiro. Apenas a existência dos bárbaros ainda não foi confirmada. Em inúmeras histórias de aventura até agora, ninguém mencionou a existência de bárbaros. Ainda eram. Os soldados perceberam algo à frente, mas não conseguiam ver claramente o que era. Há uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que eles não são muito grandes. A má notícia é que eles estão vindo para cá. Ao se aproximarem, eles descobriram que era uma pessoa. Essa pessoa era forte e musculosa, não parecia simples. Será que este é o lendário bárbaro? O homem, para não ficar com aqueles bárbaros, saiu para dar um passeio. Não esperava ver outros humanos neste lugar desolado. Dispensando bárbaros, Kate olhou rapidamente e descobriu que eram comerciantes. Vocês são os guardas contratados pelos comerciantes, certo? Eu não pretendia dizer nada, mas eu sugiro que vocês voltem. Ao ouvir isso, todos pensaram que o bárbaro estava os ameaçando. Parece que seu chefe está na carruagem. Kate propõe seus serviços a Milena na carruagem. Todos se assustaram. Há algum problema? Posso ser um membro temporário da equipe de vocês para ajudá-los a passar. Os mercenários não entenderam. O bárbaro lendário. Por que ele faria isso? Então você não é nosso inimigo. Se eu quiser, vocês já estariam mortos. Ao dizer isso, os mercenários ficaram sem palavras e tiveram que pedir a opinião de sua empregadora Milena. Você ouviu certo. Ele quer que você o contrate como guarda temporário. O que você pretende fazer? Milena pergunta o que aconteceria se eles lutassem contra ele. Os mercenários não responderam. Eles sugeriram que seria melhor recuar por enquanto. Milena não teve escolha a não ser aceitar o pedido. Que ótima notícia! Kate se aproxima da carruagem e diz que quer falar pessoalmente com a patroa. Forçados pela força do oponente, os mercenários não ousaram se mover. Um de seus subordinados achou que eles deveriam impedi-lo. O líder dos mercenários disse a ele para não brincar. O mordomo entrou em pânico perguntando o que fazer. Milena pediu que ele se acalmasse. O bárbaro perguntou se podia entrar na carruagem para conversar, e assim Kate entrou na carruagem sem problemas.
Vocês duas não precisam ter medo. Eu não tenho intenção de machucá-las. Mirena não conseguia acreditar. O bárbaro lendário estava ali diante dela. Depois de algumas apresentações, Kate comentou que estava bem quente ali dentro. Normalmente, seria difícil manter essa temperatura mesmo dentro de casa. Mirena explicou que era por causa da magia. De fato, um mundo de fantasia tem magia. Você deve saber que aqui é perigoso. As chances de atravessar esse lugar em segurança são mínimas, mas eu posso protegê-las na travessia. Mas há uma condição. Quero saber sobre o mundo além da tundra. Espero que você me conte tudo o que sabe sobre o mundo além da tundra. Essa troca deve ser vantajosa para vocês. Mirena sabia que elas não tinham escolha. Elas só puderam concordar e perguntaram o nome dele. A mulher se apresentou como Mirena, da família Caixa. Kate também revelou seu nome. Kate, que sonhava com um mundo de fantasia, um dia acordou e se viu na tundra, no corpo de um bárbaro. O ambiente hostil e as criaturas que vagavam por toda parte não lhe davam tempo para entender o motivo. A sobrevivência o forçava a lutar contra as criaturas ao lado de seu povo. Sem perceber, ele passou longos anos assim. Para deixar a tundra, Kate trabalhou duro para melhorar suas habilidades. O mais importante era que ele não poderia deixar a tundra sem completar as missões. Kate estava preso ali por uma força desconhecida. Então ele começou a se entregar à desesperança. O dia todo ele reclamava por ter sido transportado para aquele lugar infernal. Mas ao ver o preconceito vindo de fora, ele percebeu que aquele mundo perigoso era o mundo de fantasia que ele sempre sonhara. Depois disso, Kate se concentrou nas missões do sistema, para deixar aquele lugar amaldiçoado o mais rápido possível. Ele começou a eliminar as criaturas mágicas sem parar, sempre acreditando que um dia conseguiria, embora ainda não pudesse sair, mas conseguir algumas informações de alguém de fora da tundra. Já era algo bom. Ao ver um de seu povo, a maioria das pessoas ficaria em pânico, ou até mesmo atacaria sem pensar. Surpreendentemente, as pessoas com quem ele se encontrou dessa vez foram bem amigáveis. Depois de tanto tempo, ele finalmente podia se comunicar normalmente com outras pessoas. Não precisava mais conversar com aqueles bárbaros ignorantes. Conversar com pessoas civilizadas de fato, para acalmar sua própria alma ferida. Vocês estão transportando armas, não é? Mirena se pergunta como o outro sabe disso. Isso é porque atrás da carruagem há um som de metal batendo. Será que está havendo uma guerra lá fora? Mirena menciona que o Império e o Reino estão atualmente em guerra. Apesar do Império ter um poderio militar esmagador, o Reino não será derrotado facilmente. Atualmente o Cavaleiro Sagrado e o Herói estão guardando a fronteira. Kate pergunta qual o poder do Herói e do Cavaleiro Sagrado. Ele que ficou preso na planície nevada por tanto tempo nunca ouviu falar disso. Mirena também não sabe exatamente a extensão desse poder. Ela só sabe que existe um poder no mundo chamado místico. Apenas poucas pessoas podem sentir esse poder. As pessoas que possuem o poder místico podem ser divididas em 5 grandes níveis. O nível mais baixo é o dançarino de terceira classe. Podem sentir a existência do poder místico. Depois vem o dançarino de segunda classe. Podem usar o poder místico e então o dançarino de primeira classe. Podem usar o poder místico infinitamente. O próximo é o mago. O mestre élfico é do nível de primeira classe. Acima disso está além da compreensão humana. Esse é o Transcendem. O Transcendem pode usar livremente o poder místico, dançando com o céu e a terra. O Cavaleiro Sagrado está nesse nível. Por fim, o Herói. Seu poder é incomensurável. Uma besta que pode afetar o mundo inteiro. O Herói também pode ser considerado uma existência lendária. Na verdade, esses títulos são apenas uma representação de poder. Para um pequeno território, o nível de terceira classe é suficiente. Kate sugere que gostaria de conhecê-los. Já se esqueceu de quanto tempo ficou preso aqui. Desde então ele lutou pela sobrevivência e pela liberdade. Mesmo sabendo que este é um mundo de fantasia, ele não consegue sair daqui. Kate quer muito ver o mundo lá fora e acredita que poderá escapar. Mirena pergunta a Kate se ele é um bárbaro. Isso não está errado. Pela sua aparência, você já sabia da existência dos bárbaros. Isso é por causa de uma lenda. Kate não sabia que havia uma lenda sobre ele. Mirena conta a história para ele. A história do imperador do Império. Kate não esperava que aquele velho fosse o imperador. Pensou que ele era um louco. Talvez o que o imperador disse seja verdade, porque antes existiam muitos monstros. Kate pergunta a Mirena: por que eles transportam tantas armas? É porque eles precisam de dinheiro. Sua família é comerciante há gerações. Eles acumularam uma grande fortuna. E por causa disso foram vítimas de uma grande conspiração.
Agora estão endividados. O transporte de armas é um recurso desesperado. Kate também adivinhou. Mirena, para resolver os problemas financeiros da família, aproveitou a guerra entre o Império e o Reino para vender armas para o Reino. Mirena não esperava que Kate pudesse adivinhar isso. Você disse que o Império tem um poderio militar esmagador. Isso significa que eles não precisam de armas. Se o Império não precisa, quem precisa são os reinos. Se a demanda for maior que a oferta, os preços subirão. Apesar de não saber o valor dessas armas, elas devem ser caras. Assim sendo, sua aventura através da planície nevada valeu a pena. E mais uma coisa. Vocês insistiram em passar por aqui, porque além desse lugar, não há outra forma de chegar ao reino. Será que as fronteiras do reino são adjacentes ao Império? Mirena se pergunta como um bárbaro sabe disso. Isso é inacreditável. Dizem que os bárbaros são cruéis e irracionais, ignorantes e tolos. Não se pode deixar de duvidar da identidade do bárbaro. Quem você realmente é? Você é realmente um bárbaro. Nesse momento a carruagem parou de repente. Kate sabe que um convidado indesejado chegou. Um enorme slime bloqueia o caminho. Mirena o chama de slime negro. Ele é um monstro registrado. Muitos poderosos entraram na planície nevada até agora, mas poucos voltaram vivos. Os sobreviventes registrarão as criaturas que viram nos anais. E o slime negro é a criatura mais registrada. Mirena pergunta a Kate se ele conhece essa criatura. Claro que sim. Porque ele é muito saboroso. Como o lanche eventual também é bom. Mirena não esperava que o bárbaro comesse aquilo. Kate sugere que ela também poderia experimentar. A batalha entre os mercenários e o slime está prestes a começar. Mirena chama o bárbaro para cumprir o contrato. De fato foi combinado. Vou garantir a segurança de vocês, mas só agirei em situações de perigo. Essas criaturas são suficientes para esses mercenários. O principal é confirmar o nível deles. A batalha entre os mercenários e o slime começou. Eles nem conseguem bloquear os ataques do slime, sendo arremessados por ele. Mas eles logo descobriram que o slime só consegue se mover em linha reta. A fraqueza dele. O chefe dos mercenários ordena que todos se dispersem. Após alguns rounds de luta, todos miraram seu núcleo. E a batalha terminou lindamente. Os mercenários comemoram a vitória. Outra criatura aparece imediatamente. Alguns miram no pescoço e atacam. A batalha termina rapidamente. Parece que as criaturas da planície nevada não são tão impressionantes quanto imaginavam. Os rumores são exagerados. Já percorremos metade do caminho. Aquele bárbaro é realmente tão forte assim. De qualquer forma, isso é só uma lenda. Talvez ele esteja apenas no nível mais baixo da cadeia alimentar da planície e finge ser importante para agradar a todos. Não deveríamos testar sua força. Então os mercenários encontram Mirena e propõem confirmar a força do bárbaro. Todos nós assinarmos um contrato com a senhorita, arriscando nossas vidas lutando contra as criaturas. Irena também agradece aos mercenários por aceitarem a missão. A respeito da missão na planície nevada, a maioria desiste ao ouvir os detalhes. Nem se atrevem a pensar nisso. Os mercenários dizem que estão insatisfeitos com o bárbaro. Todos estão lutando até a morte. E ele nem pensa em ajudar, porque ele tem tratamento especial. Portanto, precisamos confirmar se ele realmente tem força. O investidor dos mercenários disse que tentou ao máximo impedir, mas a equipe não o ouviu. De qualquer forma, é hora de testar seu nível. Testar sua força é possível, claro, mas não agora, porque outras criaturas estão prestes a atacar. Nesse momento uma voz chega aos ouvidos de todos. Mais humanos vindos de fora. Finalmente poderei desfrutar de uma boa refeição. Essa voz deixa todos tensos. É uma serpente gigante que geme humanos. Vocês estão condenados a morrer aqui. Podem lutar à vontade. E então se tornarão meu banquete. Essa voz deixa Mirena furiosa. Os mercenários nem conseguem olhar para a criatura. Eles são meus convidados. Você pode ir embora. A serpente fica surpresa ao ver o bárbaro ali. Você se esqueceu das regras daqui. Ainda mais agora que você saiu da tribo. Isso não te diz respeito. A serpente fica furiosa. Um bárbaro ignorante ousando ordenar que o xamã volte. Kate também avança contra a serpente. Já que não vai, vou te derrotar. Um soco na barriga da serpente. As ondas da batalha são demais para os mercenários. Um estrondo ecoa. O vento e a neve cegam Mirena. Kate manda todos descansarem um pouco. A luta acabará logo. Dito isso, ele avança contra a serpente. A batalha termina rapidamente. Os mercenários pedem desculpas a Kate admitindo que estavam errados. Podemos entender que vocês não confiam facilmente em um estranho. O mordomo já não tem mais lugar no carro.
Ao ver a roupa e a postura de Mirena, Kate percebe que ela não é apenas uma representante da família. Por que arriscar a vida transportando armas pessoalmente? Lirena explica. Na verdade, ela é filha de a filha mais velha legítima. Sua mãe se casou por arranjo político com a família Caixa. Depois foi usada e abandonada. Agora é apenas de nome. Embora nominalmente seja família para a família e para a mãe, na realidade não é nada. Lirena não queria dizer isso. Sua participação no transporte de armas também foi voluntária. Kate não esperava que ele fizesse isso voluntariamente. Embora seja uma aposta de vida ou morte, alguém tem que fazer. Realmente esperta. E também uma pessoa ambiciosa e gananciosa. Mirena queria dizer algo. Mas eles estavam prestes a sair da planície nevada. À frente estava a pradaria. Na volta irão sair pelo Império. Afinal, as armas deveriam estar vendidas. A passagem não seria problema. Mirena mencionou a inteligência e a ambição. O que significa isso? É o significado literal. Você é inteligente e ambiciosa. Embora sua família seja conhecida, mas agora está em declínio por falta de capital. Mesmo sendo filha de uma concubina, você tomou uma decisão na hora da sobrevivência da família, abrindo um novo caminho. Essa é a democracia que todos querem seguir. Seu verdadeiro objetivo deve ser obter mais poder. Certo. A expressão de Mirena mostrou que acertou. Filha de concubina, arriscando tudo pelo poder. Isso já é algo comum em qualquer época. Mirena não esperava que o bárbaro fosse tão capaz, completamente diferente dos outros idiotas. Além disso, ele derrotou o gigante sem esforço. Se pudesse tê-lo como subordinado. Mirena pergunta a Kate. Já pensou em deixar a planície nevada? Quer cooperar? Kate recusou imediatamente, porque tinha outras coisas para fazer. Mirena tirou uma lembrança. Quando quiser deixar a planície nevada, pode levar essa lembrança para a família Caixa. Kate aceitou o presente. Um dia nos encontraremos novamente. 5 anos depois, Kate finalmente completou todas as tarefas na planície nevada. Parabéns por completar a tarefa 784. A recompensa foi liberada. As condições foram cumpridas. Agora você pode deixar a planície nevada. O bárbaro finalmente se move para o mundo, dando seu primeiro passo histórico. O bárbaro Kate completou a missão. Saiu da planície nevada pelo sistema. O mundo lá fora tem o cheiro de grama verde, o cheiro dos animais e o frescor do rio. Coisas que não se sentem na planície nevada. Que bom poder sair. Maldita planície nevada. Nunca mais voltarei. Este é um mundo de fantasia que eu sempre quis. Eu pensei que nunca conseguiria isso. Embora eu tenha passado por muitas coisas neste mundo. Mas agora tudo está bem. Eu tenho que aproveitar este mundo. Sentir a magia. Encontrar dragões e elfos. Como se estivesse em uma grande obra de ficção científica. Se não fosse minha fé, eu já teria morrido. Afinal, o mero desejo de sobreviver não é suficiente para sobreviver na planície nevada. Kate percebe movimento à frente. Deve ser uma vila. Finalmente vi uma vila neste mundo. Eu mencionei para outros bárbaros antes a importância de uma moradia. Mas com a inteligência deles, eles não conseguem entender isso. Se fosse uma vila humana. Que saudade. Não sei como cumprimentar. Não sei como se cumprimenta neste mundo. De qualquer forma, tenho que me comportar como um cavalheiro. Um ancião elfo diz a todos meus queridos elfos. A partir de hoje este é nosso lar. Vocês podem desembarcar. Um elfo pergunta aqui é realmente seguro. O ancião elfo explica este lugar é muito remoto. Humanos não podem vir aqui. Isso eu sei. É que há uma região nevada por perto. Fique tranquilo nesses milhares de anos. Nunca se ouviu falar de monstros saindo da região nevada. E por precaução, uma barreira mágica foi criada. Para os estranhos este lugar é apenas uma floresta comum. Estas são as lendárias barreiras mágicas antigas. Estranhos jamais poderão se aproximar daqui. Mesmo os monstros da região nevada não são ameaça. Porque temos a rainha elfa como testemunha. Aqueles monstros como poderiam se comparar à nossa rainha? Nem se fala. O bárbaro Kate chegou aqui. Kate sentiu como se houvesse algo aqui, surgindo e desaparecendo. Sem saber para onde ir, ele encontrou uma elfa. Era realmente uma elfa. Só de pensar em mundos de fantasia lembro da existência delas. Encontrar uma elfa assim que cheguei. Que sorte! Sofrer tanto para sobreviver realmente valeu a pena. Essa jovem elfa estava perdida. Kate acenou e cumprimentou olá. Isso assustou a elfa. Ela espumou pela boca e desmaiou. Kate rapidamente a ajudou a levantar. Nem conversamos direito e ela desmaiou. Devo levá-la de volta para a vila. Embora as elfas dos contos de fadas sejam bem diferentes, geralmente são uma raça pacífica.
Se eu levá-la de volta desmaiada, ela poderá ser considerada uma hóspede de honra. Essa é a sensação de ser recebido calorosamente. Estou ansioso. Os elfos viram um humano. Eles pegaram suas armas e começaram a resistir. Todos se perguntavam quem ele era. Como ele conseguiu atravessar a barreira? Uma elfa gritou ao lado. Chorando, minha filha. Os anciãos não conseguiam acreditar. Como um humano chegou a um lugar assim? Com uma barreira do lado de fora. Como ele entrou? Ele recebeu a notícia de que a barreira estava quebrada. Relate isso imediatamente à rainha. Mas ele estava investigando os arredores. Kate explicou que não era inimigo. Os elfos pareciam não ter escutado. Se você não devolver a criança, nós mataremos seu ancião. Não esperava que a localização fosse descoberta tão rápido. Essa é a barreira criada pelas barreiras mágicas antigas. Métodos comuns não podem quebrá-la. Se esse cara conseguiu entrar, significa que os humanos já estão prontos para atacar. Quando fomos descobertos, Kate pensou que talvez fosse confundido com um sequestrador. Preciso resolver esse mal-entendido. Então ele mandou a garotinha voltar. Assim que se recuperou, ela apenas olhou para Kate e saiu correndo e chorando. Kate pensou: será que minha cara é tão assustadora? Sempre achei que meu rosto era um dos mais notáveis na região nevada. De qualquer forma, pelo menos devolvi a criança a eles. Os elfos que receberam a refém imediatamente atacaram Kate. Kate pensou: será que eles não me entendem? Essas elfas parecem ser mais hostis que os bárbaros. Desde tempos antigos, as elfas das lendas deveriam ser pacíficas, uma raça gentil e dócil. Mas as verdadeiras elfas estão cheias de brutalidade e violência. Afinal, elas vivem na natureza. A natureza é a sobrevivência do mais forte. Então esse é o jeito certo delas. Inúmeras espadas foram lançadas em Kate, mas todas foram desviadas. Ele juntou as mãos e disparou uma onda de energia. Um estrondo foi ouvido. As árvores ao redor foram jogadas pela onda de choque. As elfas também foram atingidas. Os anciãos não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Kate explicou novamente que não era inimigo. Ele tentou controlar a força, mas falhou. Um foguete foi lançado em sua direção. Uma mulher loira apareceu. Ela era a rainha do clã Eshi, Marcelia Zana Calucia. Os anciãos disseram que invasores estavam atacando. Mesmo aqui não estamos seguros. Kate coçou a cabeça. Espero que vocês me deixem terminar de falar. Os anciãos elfos não acreditam no ataque da rainha. Como ele pode estar ileso? Não esperava que alguém tão forte também estivesse de olho nos elfos. Vocês são realmente persistentes. Eu sou a rainha do clã e, humano, você pagará por invadir este lugar. Kate pensa. Se há uma barreira linguística, impossível de se comunicar, mas claramente falamos a mesma língua. Ou será que a relação entre humanos e elfos chegou a esse ponto? Não há jeito. Aprendi bastante nas planícies nevadas. Como, por exemplo, que para fazer alguém te obedecer você precisa subjugá-lo. Quando a espada mágica da rainha elfa veio, Kate desferiu um soco. O golpe foi tão poderoso que um redemoinho destruiu a espada. A força restante atingiu a rainha elfa e a derrubou. Kate percebeu que talvez tenha usado força demais. A rainha elfa também descobriu que o bárbaro pode ser mais forte que um transcendem. Um guerreiro tão poderoso aqui. Então ela ordenou que todos os membros da tribo deixassem o local imediatamente. Admito que minha força é inferior à sua, mas não permitirei que você consiga. Kate tentou explicar novamente que queria se comunicar, mas a outra parte pareceu não ouvir. A rainha elfa lançou um feitiço de invocação. Um touro em chamas apareceu. Kate viu um feitiço de invocação pela primeira vez. Era uma criatura que ele nunca tinha visto nas planícies nevadas. Já estava cansado daquelas criaturas estranhas e assustadoras. Esta criatura era completamente diferente. Ela estava coberta por chamas. Isso sim é uma cena de outro mundo. A rainha elfa ordenou ao elemental de fogo superior que matasse Kate. O elemental de fogo reclamou. Eu não deveria ter feito um contrato com você. Que trabalheira. Os pés do elemental superior Pierre contêm sangue antigo e chamas puras. Quanto mais forte o elfo, maior seu orgulho. Só sua invocação requer muito esforço. Anteriormente, com a ajuda de outros, ele fez um contrato com ele. Mas ele não esperava ser convocado desta forma. A rainha elfa apressou o elemental de fogo a cumprir o contrato. Ele olhou para o bárbaro e achou estranho. Esse cara realmente é um humano. Um mero humano ousando invadir a casa dos elfos. Ele imediatamente atacou o bárbaro. Mas o bárbaro agarrou o chifre com uma só mão. Eu caço bestas como você frequentemente. Então desta vez não vou poupar esforços. Kate deu um soco na cabeça do touro. Com um estrondo, o elemental de fogo explodiu. A rainha elfa se surpreendeu.
Quem diabos é esse bárbaro? Isso é inaceitável. Então ela se ajoelhou e pediu ao bárbaro para poupar sua tribo. Kate explicou: eu não sou seu inimigo. A rainha elfa não entendeu nada. Depois de vários eventos, Kate finalmente se comunicou normalmente com a rainha elfa, e entenderão-se. Eles finalmente resolveram um mal-entendido. Ele se desculpou com Kate por sua imprudência. Ele havia tratado seu benfeitor que havia trazido seu filho de volta como inimigo. Kate disse que entendia o sentimento de ter que recomeçar devido aos humanos, mas que ao menos deveria tê-lo escutado. A rainha elfa ainda suspeitava que Kate fosse um humano enviado para caçá-los. Kate explicou que era a primeira vez que ele via um elfo. Afinal não há elfos na White Bloodline. A rainha de Ginen soube imediatamente que Kate era um bárbaro de cabelo grisalho. Ela pensava que os humanos não conseguiam sobreviver nas planícies nevadas. A rainha Ginen questionou se havia outros seres poderosos nas planícies nevadas. Há de fato, mas eles provavelmente não aparecerão. Afinal existe uma proibição nas planícies nevadas. Até mesmo seres como a serpente gigante não conseguem quebrá-la. Kate conseguiu através de uma missão do sistema se livrar dessa restrição. As outras razões são desconhecidas. Sua situação deve ser uma exceção. Ele perguntou como estava a besta invocada anteriormente. Deve ter sido destruída. A rainha elfa explicou que a besta invocada era uma alma espiritual. A morte que te teletransporta de volta para o limiar, porque é da própria tribo. O erro foi perguntar a Kate que tipo de compensação ela queria. Posso atender qualquer pedido seu. Kate estava muito interessada na besta invocada. Perguntou se podia assinar um contrato com a alma espiritual. Mas isso deve ser improvável. Dizem que apenas elfos puros e conectados à natureza podem assinar contratos com as almas espirituais. Se você realmente quiser assinar um contrato, pode ir para Sagraro. É onde reside o deus elfo. É a terra sagrada de todos os elfos. Talvez você encontre uma maneira lá. Em teoria a entrada é proibida, mas com uma recomendação é possível. A terra sagrada dos elfos Sagraro é o lugar que todos que querem estudar os elfos desejam alcançar, devido ao perigo de permitir que humanos entrem lá, e considerando que os elfos consideram a terra sagrada mais importante que suas próprias vidas. Normalmente, eles não revelam a localização da terra sagrada para outras raças, mas a rainha elfa escolheu confiar nessa pessoa. Ela deu a Kate uma relíquia de sua tribo. Quando chegar lá, o deus elfo irá testá-la. Tenho certeza que você vai conseguir. Boa sorte. Sou a rainha do clã Eshi. Meu nome é Malseria Zana Calucia. Meu nome é Kate. Sou uma bárbara. Kate saiu da tribo élfica e correu. Sua velocidade era tão alta que os soldados na fronteira do reino eram invisíveis a olho nu. Só se via uma figura correndo em direção a eles. Avise os outros soldados para tocar o alarme. Após uma nuvem de poeira, Kate chegou ao portão da cidade. Vocês são os guardas. Prazer em conhecê-los. Vários soldados imediatamente desembainharam suas espadas assustados. Aquele estrondo foi obra desse sujeito. Cabelo grisalho e uma cicatriz no peito. Você é o bárbaro cinza. Então eles avisaram Kate para não se aproximar. Por favor, se acalmem. Não tenho nenhuma intenção hostil. Quero ir para o interior de suas terras. Depois disso Kate foi levada para dentro. Para um interrogatório separado se possível quero ficar um tempo nessa cidade. Ainda não sei por quanto tempo. O soldado disse que precisava verificar a identidade de Kate. Ela não tinha esse tipo de coisa. Mas ela se lembrou da carta de Milena. Então ela tirou a relíquia para provar sua identidade. Este é o brasão da família Caixa, recebido de um membro da família Caixa. A família Caixa é uma família de comerciantes do reino. E também anos atrás, foram a família que cruzou com sucesso as terras nevadas. Bacaxa é uma família que surgiu recentemente, principalmente depois que o chefe da família assumiu alguns anos atrás. O poder da família aumentou drasticamente. O brasão parece legítimo, mas ainda não é possível confirmar a identidade. Mas isso não significa que seja inútil. Podemos deixá-la entrar na cidade, mas precisamos confirmar se você é perigosa. Há alguns outros com identidades desconhecidas como a sua. Vocês formarão um grupo para conquistar a masmorra. Kate achou interessante. Ela aceitou imediatamente. Há uma condição depois de conquistar a masmorra. Você terá que contar tudo o que aconteceu. Kate percebeu que era uma forma de fazer todos se vigiarem, para encontrar quem é suspeito. Era a primeira vez que os guardas viam um bárbaro. Eles achavam que bárbaros eram uma raça ignorante. Véspera da invasão da masmorra. Embora seja necessário por causa das regras da região, ter que ir para a masmorra com esse bando de inexperientes é complicado. O verdadeiro encontro. O homem se apresenta como o Cavaleiro Santo Alessandro.
Você gosta de arrumar confusão, hein, velho? Será que foi enganado e está querendo descontar em nós? Pode estar usando a gente para desabafar. Este é o ladrão caçanha. Um simples ladrão ousando insultar um cavaleiro santo. Ambos desembainharam suas armas. Uma luta estava prestes a começar. Alguém interrompeu os dois. Ele estava pensando. Será que vamos conseguir conquistar a masmorra juntos? Ele é o sacerdote Aias. Precisamos de pelo menos 4 pessoas para a masmorra. Deve ter mais alguém. Nesse momento bateram na porta. Chegou o último membro da equipe de vocês. Kate apenas se curvou e entrou na sala. Sem fazer nada assustou todos. Eles são meus companheiros de equipe. Essa criatura tão robusta é mesmo humano. A pressão que ele emanava aumentou a tensão de todos. Kate cumprimentou-os novamente. Prazer em conhecê-lo. O guarda simplesmente foi embora. Agora resolvam isso sozinhos. Primeiro vamos às apresentações. Eu sou Kate a Bárbara. O ladrão Kazanlak. O paladino Alessandro. Ao ouvir paladino, Kate perguntou ansiosamente se ele usaria magia sagrada. Alessandro explicou que teoricamente sim, mas seu corpo era especial e não se adaptava. Por fim, o sacerdote que serve ao deus da mentira e do engano. Aias Kate não entendeu, já que ele era um sacerdote. Por que sua identidade não podia ser confirmada? Porque ele servia ao deus da mentira e do engano. Senhor Carrosia, se ele agisse contra a mentira e o engano, mancharia sua reputação. Depois disso, os soldados levou até a entrada da masmorra. Essa masmorra tem 3 andares. Os monstros lá dentro são poderosos. Vocês precisam limpar a masmorra e recuperar a confiança. Para provar suas identidades, eles começaram a explorar a masmorra. Antes de entrar, vamos definir os papéis de cada um. A Bárbara, Kate e o paladino ficarão na linha de frente. O ladrão ficará encarregado de desativar armadilhas ou fazer emboscadas. O sacerdote dará apoio na retaguarda. Depois de decidirem, entraram na masmorra. Estava muito escuro lá dentro. Escuro como o breu. Não parecia haver armadilhas por perto. Parecia muito normal. E isso é o mais perigoso. Eles encontraram um esqueleto no chão. Se há monstros poderosos na masmorra, talvez ele ataque a qualquer momento. O ladrão supôs que o capitão da guarda já conhecia a masmorra inteira. Isso não é para confirmar identidades. É para eliminar, sem esforços forasteiros. Esse não é um esqueleto comum. Mesmo que você corte seus membros, ele continua vivo. E como é feito só de ossos, sua defesa é muito alta. Essa masmorra é muito mais difícil do que imaginávamos. O ladrão ordenou ao sacerdote que se preparasse. Paladino, levante o escudo. Kate, prepare-se para o combate. Ataquem quando o monstro se mostrar. Já que destruir os membros não funciona, mirem na cabeça. O esqueleto do chão se levantou. O paladino levantou seu escudo. Tis lançou um feitiço de proteção. O ladrão também estava pronto. Todos estavam prontos para a batalha. Quando o esqueleto avançou, Kate deu um tapa e o reduziu a pó. Ela mesma ficou chocada. Seus companheiros ficaram de boca aberta. Capitã, você estava certa. Mirar na cabeça realmente o imobiliza. Mas o ladrão não estava se referindo a esse tipo de ataque brutal. O esqueleto é uma criatura feita de ossos. E os ossos são extremamente resistentes. Mesmo cavaleiros experientes dificilmente conseguem derrotá-lo com um único golpe sem usar habilidades especiais. E ainda por cima ele é fortalecido pela própria masmorra. Então a melhor forma de derrotá-lo é atacando continuamente sua cabeça, para imobilizá-lo. Mas teoricamente, destruir completamente sua cabeça não é fácil. Sabíamos que ele era forte, mas não tanto. Ele é mesmo humano. Eles continuaram adiante. Eles encontraram outro esqueleto. Isso está ficando complicado. Kate sugere enfrentar o monstro esqueleto sozinha. Porque tem algo que precisa confirmar. Ninguém tinha motivos para recusar. Eles não sabiam o que a Bárbara queria confirmar. Kate estava realmente curiosa. Como exatamente o monstro esqueleto funcionava quando o monstro esqueleto atacou? Kate segurou a espada com 2 dedos e quebrou a espada dele. O que ele faria agora? O monstro esqueleto carregou a espada quebrada e atacou novamente. Desta vez Kate agarrou a mão que segurava a espada e a esmagou. O que ele faria agora? O esqueleto ficou atordoado por um instante, mas ele pegou a espada quebrada com a outra mão. Kate ficou surpresa que o esqueleto conseguia trocar de mão, quebrando o outro braço quando atacou novamente. O esqueleto, se recuperando, usou os ossos quebrados como armas. Parece que o esqueleto também era inteligente. A cena fez a sacerdotisa tapar a boca. Tanto ela quanto o ladrão ficaram assustados. Essa pessoa realmente é uma bárbara. A conclusão de Kate foi: mesmo que o monstro esqueleto só tivesse a cabeça, ele continuaria a atacar.
A atitude dos três mudou instantaneamente ao ver isso. Então eles continuaram. Em pouco tempo chegaram ao segundo andar. O ladrão sugeriu que eles descansassem um pouco. Kate concordou que eles deveriam descansar. Então eles se sentaram para relaxar. Kate disse que tinha uma pergunta sobre a masmorra, tão perto do território. E se os monstros da masmorra escapassem? A administração disse que os monstros não sairiam sozinhos. Claro que existem exceções, mas geralmente eles verificam antes de lidar com isso. Masmorras são formações naturais. Às vezes aparecem como cavernas. Na verdade, a maioria das masmorras aparecem em áreas densamente populadas. Por isso existe uma masmorra aqui. Depois que a masmorra aparece, alguém verifica o nível de perigo. E então enviam pessoas de fora, mercenários, guardas, etc. para lidar com isso. Geralmente não há problemas para o território. Além disso, a masmorra fica a uma certa distância do território. Kate perguntou esperançosamente. Deve haver uma recompensa por completar a masmorra, certo? Normalmente as recompensas estão no último andar. Por exemplo, várias recompensas aparecem depois de derrotar o chefe. Masmorras como essa devem ter recompensas valiosas. Kate questionou quem criou essas masmorras. Nem a sacerdotisa sabia. Masmorras são formações naturais. Como alguém poderia criá-las? Vocês não acham suspeito? Masmorras geralmente aparecem em áreas densamente povoadas. Ou seja, o propósito de sua aparição é para que as pessoas as explorem. A maioria das pessoas são atraídas pelas recompensas das masmorras. Em vez de serem formações naturais, parece mais que elas sentem a presença das pessoas ao redor. Era algo que ela nunca tinha pensado profundamente. O ladrão também nunca tinha pensado nisso. Ele nem sequer tinha suspeitado. Porque todos acreditavam que era um fenômeno natural. Uma bárbara discutindo esse assunto conosco. Normalmente as bárbaras são violentas. Elas são implacáveis. Sem compaixão, sem lágrimas, isso é um fato inegável. Essa pessoa na nossa frente realmente é uma bárbara comum. Kate lembrou a todos que era hora de partir. Eles viram outro baú. Parece que esse baú é uma das recompensas da masmorra. Abriríamos e levaríamos o que estivesse lá dentro. Embora o ladrão quisesse muito abrir e pegar o que estava lá dentro. Mas, pelo menos precisaria ter o nível necessário para abrir o baú. Um ladrão realmente habilidoso não entraria em uma masmorra dessas. Nessa situação só resta desistir do baú. A bárbara pediu para o ladrão abrir o baú. É um baú e você é um ladrão. Faz todo o sentido. Kate olhou para o ladrão com expectativa. Era hora de mostrar a habilidade do ladrão. Apesar disso, se ele realmente conseguir abrir o baú à vontade, nem apareceria aqui. Um ladrãozinho insignificante como eu. Como poderia ter uma técnica de abertura de cofres tão refinada? Mas não posso dizer isso agora. Porque o bárbaro parece realmente ansioso. Se eu o decepcionar, coisas ruins podem acontecer. Então o ladrão decidiu tentar mesmo assim. Kate também se aproximou para observar cuidadosamente. O ladrão sentiu que se falhasse morreria. Tenho que lembrar dos trabalhos braçais. Da técnica que vi dos meus senhores no passado. Agora mesmo que eu arrisque tudo tenho que lembrar. Após uma luta interna, o ladrão ainda assim abriu o baú. Eu ouvi dizer antes que somente ladrões experientes conseguem abrir. Nunca imaginei ver isso hoje. Você é incrível. Kate também elogiou que incrível. Só ele sabia que isso era impossível. Mas o que está acontecendo agora, como vocês podem ver, foi um sucesso. Então eu também consigo. No passado eu sempre disse que estava vivendo com todas as minhas forças. Quando eu achava que não conseguia, de alguma forma eu consegui. Então eu realmente estava me esforçando para viver antes. O ladrão ficou pensativo. O dinheiro aqui dentro deve ser o suficiente para uma família comum gastar por um mês com luxo. Kate pediu ao ladrão para guardar o dinheiro. Ele de repente, vendo tanto dinheiro, ainda não reagiu. Depois eles encontraram mais 4 esqueletos. Kate sugeriu que ele mesmo lidaria com 3 esqueletos. Os outros 3 eles iriam lidar. Finalmente a batalha começou. Vários esqueletos se aproximaram agressivamente. De qualquer forma que se olhe, esses esqueletos são terríveis. O ladrão e o cavaleiro e o sacerdote estavam lutando duramente. Kate sozinho agarrou vários esqueletos. Essa é uma cena de batalha rara. Não os atrapalhem. O paladino está na frente aguentando os danos. O ladrão está atacando pelos lados. O sacerdote está dando suporte atrás. Era a primeira vez que Kate via um trabalho em equipe. De qualquer forma já terminamos. Podemos apreciar bem essa cena. Os 3 notaram a situação e pensaram que o bárbaro estava testando-os. Os 3, dando seu melhor, ficaram assustados. Esqueletos. Não podemos deixar ele achar que somos inúteis.
Os três, cheios de energia, queriam matar os esqueletos. Kate percebeu pelo jeito que os três estavam lutando. Os humanos que eles encontraram na região nevada antes também eram fortes. No terceiro andar subterrâneo também eram esqueletos. Apesar do aumento no número, com a ajuda de Kate não foi tão difícil. Finalmente eles chegaram ao fundo da masmorra. O chefe aqui era um cavaleiro esqueleto. Eles não esperavam encontrar esse tipo de chefe. Kate perguntou se o esqueleto era forte. Sua força era diferente. Reflexão. O cavaleiro esqueleto usava espada e escudo habilmente. Para derrotá-lo, precisaria ser um cavaleiro do mesmo nível. Isso estava além das habilidades deles. Eles ficaram preocupados: e se não o derrotarmos? O que vai acontecer quando voltarmos? Em situações como essa, o território faz uma investigação. Se for verdade, eles não serão responsabilizados. Apesar de justo, o bárbaro quer derrotá-lo. O ataque do esqueleto foi uma rajada de energia. O sacerdote imediatamente usou magia defensiva, mas não conseguiu bloquear o ataque. Então o paladino o atingiu com seu escudo. Não esperavam que um ataque casual do esqueleto fosse tão poderoso. Não era o mesmo nível dos esqueletos anteriores. O chefe esqueleto atacou diretamente. Um soco casual de Kate destruiu a parte inferior do corpo dele. O chefe da masmorra morreu instantaneamente. Os três companheiros arregalaram os olhos. Após terminar, ele bateu nos restos. Acabou. Outro baú foi encontrado ali perto. Cassandra, esse baú fica com você. O ladrão explicou: melhor não. Esse tipo de baú geralmente tem travas de segurança de alta tecnologia, do que minha força atual permite abrir. Vamos desistir da recompensa por enquanto. Kate simplesmente deu um soco. O ladrão quase teve um ataque cardíaco, porque o baú foi destruído pelo bárbaro. Até os dois companheiros ficaram boquiabertos. Não esperava que fosse tão generoso. Kazan guardou tudo. Abriram um baú à força bruta. Nunca tinha visto isso antes. Falando nisso, se o bárbaro conseguiu abrir a caixa, por que ele precisou de ajuda para abrir? Em seguida o grupo saiu da masmorra. Ao olharem para trás, a masmorra havia desabado. Masmorras conquistadas desaparecem sozinhas. Parece que não havia câmaras secretas por lá. Depois disso o grupo voltou para o portão da cidade. Os guardas não esperavam que fosse tão rápido. Conquistaram a masmorra. Na hora de liberá-los, eles foram interrogados individualmente sobre o que acharam da masmorra. O sacerdote Caias disse que não havia problemas. O guarda perguntou se o bárbaro era apropriado para ficar na região. O sacerdote desviou o olhar: deve estar tudo bem. Isso foi muito vago. Na verdade, o ponto principal não era conquistar a masmorra, mas sim verificar se havia alguém suspeito durante a exploração. O ladrão Kazan acredita que o bárbaro não faria nada de ruim. Descobriram que o bárbaro era bastante forte, mas não havia machucado ninguém. Ele era realmente diferente dos outros bárbaros. Por fim, Kate disse aos guardas que Kazan era um ladrão experiente, com grande habilidade em abrir cofres. Alessandro era um bravo paladino. E Aias também foi essencial. Ele sempre contribuiu muito nas batalhas, de acordo com o senso comum. Um grupo formado por completos estranhos, mesmo que conquistasse uma masmorra, não mereceria uma avaliação tão alta. No fim, eles foram autorizados a entrar na região. Os guardas os alertaram que se causassem problemas, seriam expulsos. Essa é a recompensa pela masmorra. Dividam entre vocês. Normalmente a guarda ficaria com uma parte da recompensa, mas desta vez não. Kate sugeriu que todos avaliassem a recompensa. Os três disseram que não precisavam. Kate explicou que era uma recompensa conquistada em grupo. Então a avaliação era justa. Que tal irmos para uma taverna e conversar sobre a masmorra? Vamos procurar uma taverna por perto. Com essa sugestão os três não conseguiram recusar. Os três esperavam que o bárbaro os deixasse em paz. Dizem que o chefe, um esqueleto, foi morto de um único golpe pelo bárbaro. Na verdade, o esqueleto era um monstro poderoso. Isso significa que ele não era um bárbaro comum. O lendário bárbaro cinza realmente era tão poderoso quanto diziam. A guarda decidiu falar com o Lorde. No quarto do Lorde pouco depois. Ele era o Lorde de Balkan. Luke Balkan, o guarda, veio relatar. Agora, um bárbaro está em nossa região. O Lorde perguntou: um bárbaro? O que ele faz aqui? Porque ele é muito forte. Impressionantemente forte. Até mesmo os cavaleiros e o esqueleto não conseguiram resistir a ele. A força para matar um esqueleto cavaleiro. Só um cavaleiro montado conseguiria. Ele derrotou aquela criatura tão facilmente. As pessoas geralmente descrevem bárbaros como seres de pura violência. Esse bárbaro é provavelmente de primeira classe, ou até mesmo mais forte. Se for verdade, teremos problemas. O Lorde ordenou que a guarda trouxesse o bárbaro.
Deixar um guerreiro tão poderoso vagando pela região é perigoso. Então preciso vê-lo para confirmar se ele é uma ameaça. Se ele for uma ameaça, eu e meus cavaleiros o enfrentaremos pessoalmente. O Lorde perguntou ao guarda o que ele achava do bárbaro. Bárbaros comuns são fortes, mas sem inteligência. Mesmo recebendo treinamento em esgrima de um mestre renomado, ainda assim sou um inútil. Ao ouvir isso, o Lorde decidiu encontrar-se com o bárbaro. Enquanto isso, em outro lugar, o bárbaro Kate estava devorando carne. Os outros três ficaram boquiabertos. O clima aqui também é bom. Comam logo. Eu pago a conta. Você disse ser um paladino, não é? Como exatamente você usa o poder sagrado? Nunca usei antes. O paladino explicou que seu corpo é especial. Por isso ainda não despertou. Sagrada Irias. Você disse que acredita no deus Scarozia. Existe um templo para essa divindade. O sacerdote explicou que Scarozia não é bem-vinda. O que ele não podia dizer era que, afinal, é o deus da mentira e da trapaça. Ser rejeitado é compreensível. O sacerdote perguntou o quão forte Kate era. Era óbvio que os outros dois também queriam saber. Kate disse que não sabia ao certo seu nível. Quão forte era aquele cavaleiro esqueleto? O esqueleto era de nível intermediário, pelo desempenho na luta anterior. O sacerdote analisou que Kate já atingira um nível avançado. Nesse momento, um garoto se desculpou dizendo que a loja estava fechando. Kate perguntou aos outros se tinham planos. O sacerdote e o paladino responderam imediatamente que sim. O ladrão respondeu em seguida que também tinha. Apesar de um pouco lamentável, tivemos que nos separar ali. Até mais se o destino permitir. Os três esperavam nunca mais se encontrar. Kate, de volta à pousada, finalmente deitou-se na cama. Era a primeira vez que dormia numa cama desde que chegou a este mundo. Graças às recompensas da masmorra, a hospedagem não era problema. Comparado à região nevada, aqui era um paraíso. Desde que cheguei à região nevada até agora, gastei muita energia. Ainda muitas coisas para explorar. Uma aventura até a terra sagrada dos elfos. Ir à Mota. Ir à cidade real. Ele dormiu até o dia seguinte. Um guarda bateu à porta acordando Kate. O Lorde queria encontrar-se pessoalmente com o guarda. De manhã cedo encontraram o bárbaro. Kate para encontrar-se com o Lorde. Ele prontamente concordou com o encontro. Quando Kate entrou no território, ele apenas observou superficialmente. Agora parece ser uma cidade bastante próspera. Sua aparência observadora deixou os guardas constrangidos. Eles tentaram evitar o olhar do bárbaro. Logo ele encontrou o Lorde. Durante as apresentações, Kate e o Lorde apertaram as mãos como cortesia. O Lorde ficou surpreso. Este bárbaro estava fazendo uma reverência. Dizem que os bárbaros nunca se curvam a ninguém. Eles acreditam que a força é tudo. Este bárbaro é inacreditável. Kate sentandose observou tudo ao redor. Esta é a cidade do Lorde. Tem um forte estilo medieval. Aquele ao lado é um cavaleiro da guarda. Já vi esse tipo no jogo em minha vida passada. Hoje estou vendo com meus próprios olhos. Realmente é muito bonito. Exatamente como eu imaginava. O olhar admirado de Kate foi visto pelo cavaleiro como um olhar assassino. O bárbaro estava emanando uma aura assassina. Ousa demonstrar uma aura assassina tão forte em plena luz do dia. Tolo! Você nunca sairá daqui vivo. O cavaleiro da guarda estava prestes a desembainhar sua espada. O Lorde interveio, interrompendo a razão pela qual o general o chamou. É simples. Quero apenas confirmar algumas coisas de onde você veio. Eu venho do lugar mais frio do mundo. Um lugar coberto de neve e gelo o ano inteiro. Os dois ficaram chocados. Aquele lugar era apenas a planície Nevada Branca. Isso significa que ele é realmente o lendário bárbaro. E ele está aqui bem na nossa frente. De qualquer forma é um lugar detestável. Acredite ou não. Próxima pergunta. Quão forte você realmente é? Como Lorde, é necessário confirmar se os bárbaros representarão uma ameaça ao território. Essa é a pessoa errada para perguntar. Eu mesmo não sei qual é meu nível lá fora. Aproveitando a oportunidade. Você gostaria de treinar com minha equipe de cavaleiros da guarda? Uma vez. Depois você receberá uma certa recompensa. Não é uma luta de vida ou morte. Você deve ser capaz de controlar a situação certo. Ao ouvir que teria que treinar com os cavaleiros ao lado, Kate imediatamente concordou. Estes não são cavaleiros comuns, mas cavaleiros de um mundo de fantasia, capazes de usar o poder místico e os golpes finais. Agora há a chance de testemunhar isso pessoalmente. É bastante emocionante. A expressão pensativa de Kate assustou os dois. De fato é uma bárbara. Apesar de entender um pouco de etiqueta, ela ainda sente o desejo instintivo de lutar. Em seguida o treinamento entre os dois estava prestes a começar. O senhor anunciou que esperava que vocês lutassem amistosamente, apenas para demonstração.
O cavaleiro confiante disse: é uma honra para você testemunhar minha espada. A Bárbara Kate esperava que fosse assim. O cavaleiro pensou que a Bárbara o menosprezava. Então ele atacou com tudo. Deixei-a sentir a diferença de poder. O cavaleiro lançou alguns golpes rápidos. Kate ficou surpresa ao ver que a espada se dividiu. Ela pensou que era uma ilusão. Mas aparentemente não era. As 3 espadas eram reais. Essa é a arte da espada. Kate desviou facilmente da técnica do cavaleiro. O cavaleiro se preparou para terminar o treinamento com tudo. Mas Kate quebrou sua espada com um dedo. Ele ainda não entendeu o que aconteceu. Kate colocou a mão no peito do cavaleiro. Com um leve empurrão ele foi lançado para longe. Até sua armadura se quebrou. Ele caiu no chão. O senhor ficou chocado. Com um único golpe ela derrubou um cavaleiro de primeira classe. Essa força é inacreditável. Derrotar um cavaleiro de primeira classe tão facilmente. Que monstro! Montada ela também é uma lutadora de nível superior. Mas isso é apenas uma estimativa conservadora. Seu poder real é difícil de avaliar. Uma bárbara com esse poder provavelmente afetará o equilíbrio do mundo. Talvez apenas a espada sagrada como aquela pessoa poderia se opor a ela. Se aquele ainda estivesse aqui, ele poderia estar interessado nisso. Nesse momento uma voz disse: está falando de mim. O visitante era o mestre de espadas do reino Kane. Aconteceu algo interessante. Conteme tudo. O senhor deu as boas-vindas ao grande mestre de espadas Kane. O cavaleiro ainda não havia se recuperado. O senhor foi perguntar como ele estava. O cavaleiro explicou que estaria bem em alguns dias. Eu não esperava que meu discípulo fosse derrotado por uma bárbara. O mestre de espadas Kane viu o peito do cavaleiro. Então você não está ferido. O mestre de espadas ouviu do senhor que sua armadura estava totalmente quebrada. Só com isso. Seria de se esperar que ele tivesse morrido. Mas na verdade apenas o tecido estava rasgado. Será que a bárbara estava deixando ela vencer? Essa bárbara não é simples. Ela não apenas controla sua força mas também é astuta. Ela derrotou você facilmente. Ela é pelo menos um guerreiro superior. O senhor parecia em apuros e queria dizer algo. O mestre de espadas disse: mesmo que o poder da bárbara seja muito maior que o normal, eu sou um mestre de espadas. Com suas habilidades ela não pode me machucar. A bárbara aparentemente não usou nenhum golpe final. Com apenas suas mãos nuas ela tem essa força. Normalmente isso é impossível. De fato é uma bárbara das planícies brancas nevadas. O senhor inicialmente estava cético. Mas depois de ver com seus próprios olhos, ele teve que acreditar que era verdade. Os bárbaros das planícies nevadas brancas são criaturas lendárias. Ela é realmente humana. O mestre de espadas pensou que a bárbara poderia ser uma criatura de outra raça. Se fosse uma criatura de outra raça ela não teria poupado a vida de um humano. Mas, como uma criatura das planícies nevadas brancas poderia estar aqui? Pensando nisso ele ficou pensativo. Sua Majestade o Imperador sempre faz coisas incompreensíveis. Enfim, não se preocupem com isso. Aquele bárbaro ainda está na região. Leve-me para conhecê-lo. O bárbaro Kate venceu a linha de cavaleiros. O senhor feudal deu a ele uma recompensa. E prometeu não interferir em suas ações. Kate queria algo para comprovar sua identidade. O guarda disse a ele: procure alguém respeitável para lhe dar garantias. Ou se torne um mercenário. Kate pensou que como mercenário poderia aceitar contratos. Matar monstros. Isso é algo que se busca num mundo de fantasia. Então pediu ao guarda para levá-lo ao registro de mercenários. Mercenários são pessoas que viajam pelo mundo resolvendo contratos. Algumas pessoas os admiram muito. No entanto, mercenários são na verdade pessoas cujas identidades não são reconhecidas. A classe mais baixa que podem alcançar. Mesmo mercenários com grande força. Em locais perigosos. É comum morrerem em cidades subterrâneas. Eles são apenas vítimas da sociedade. Portanto, lugares onde mercenários se reúnem são cheios de confusão e barulho. Neste momento mercenários e membros do sindicato estão brigando. Aqui é um lugar cheio de gente de todos os tipos. Uma completa confusão. Quer apostar? Aposto no U da direita. Então eu aposto no da esquerda. Uma atendente pergunta a outra: o que você acha dos novos mercenários? Acho que não vai dar certo. São caras estranhos. A garota se chama Rosa. Um ladrão louco que se autodenomina Santo Cavaleiro. Parece normal o suficiente. E uma mulher que serve ao deus da mentira e da decepção. Aqui só tem gente inútil. Mercenários que só sabem brigar o dia inteiro. Se um belo príncipe encantado aparecesse na minha frente, talvez eu pudesse também deixar esse balcão mais cedo e subir na vida. Então o bárbaro Kate chegou. Este é o centro de reunião dos mercenários. Todos os olhos se voltaram para Kate. É ele o bárbaro. Kate disse: quero ser mercenário.
Rosa perguntou timidamente. Qual o seu motivo para ser mercenário? É claro, depois de me tornar mercenário, posso confirmar minha identidade, mas preciso ser um mercenário reconhecido. Isso requer muitas realizações. Tem certeza que não há problema? Se não houver problemas, farei seu registro. Qual o seu nome e idade? Meu nome é Kate. Quanto à idade eu não sei. Então Rosa fez o registro de Kate como mercenária. Esta é sua identificação de mercenário. Não a perca de jeito nenhum. Tem algum contrato disponível? Estou ansioso. Rosa deu a Kate os contratos disponíveis no momento. Alguns incluem limpeza de porões, limpeza de esgotos, limpeza de ruas, patrulha noturna e coisas do tipo. Já que seu nível é ainda baixo, Rosa ouviu dizer que o orgulho dos bárbaros é muito forte. Ele não vai atacar repentinamente, vai. Devo chamar alguém para ajudar. Depois de acumular contratos suficientes, você poderá aceitar missões de nível superior. Kate escolheu uma missão de coleta de ervas. Afinal, só consigo aceitar contratos desse nível. Para sua surpresa, nada aconteceu. Esta é a imagem da erva que precisa ser coletada. Depois que Kate saiu, outra atendente se aproximou para comentar. Esta é uma erva medicinal para curar ferimentos. Antes de coletar as ervas, Kate se protegeu do sol. A radiação UV deste mundo é prejudicial aos humanos. Isso é baseado na experiência de Kate. Uma hora depois, no sindicato dos mercenários, Kate voltou com um monte de ervas. Rosa pensou. Será que ele não destruiu toda a plantação? As ervas estão em ótima qualidade. A maioria dos mercenários não conhece o valor das ervas. Por isso, muitas vezes a qualidade é inferior. Kate disse confiante. Na verdade, sou bem cuidadoso. Rosa deu a Kate uma moeda de prata como pagamento. Essa quantia só dá para comprar a comida mais barata. Mas é dinheiro ganho com suor. Não posso deixar de sentir um pouco de comoção. Kate ainda estava pensando. Qual comissão fazer a seguir? Rosa também ficou surpresa. O bárbaro não se mostrou insatisfeito com a recompensa. Por que ainda tem uma expressão tão feliz? Kate sugeriu que queria pegar mais encomendas. Como nenhum mercenário normal veio desta vez, a próxima escolha de Kate foi limpar o porão ou o depósito depois da primeira coleta de ervas. Ele sempre escolheu comissões de limpeza. Será que o bárbaro gosta de limpeza? Nem ousaria perguntar o motivo, vale a pena providenciar para ele. Ele chegou ao depósito que precisava ser limpo. A outra parte ficou assustada ao ver que era um bárbaro. Limpar o depósito não é difícil. É apenas mover alguns itens. Antes ele também fez uma comissão de limpeza de estradas. Resumidamente, varrer o chão com uma vassoura. Embora no início fosse difícil controlar a força. Depois ele ficou craque. Nesse momento o cavaleiro sagrado Caim estava observando o bárbaro. O que está acontecendo com esse cara? Com essa força ele está fazendo isso. Se ele se decidir, ele pode influenciar todo o reino. Com seu nível ele deveria ser bem-vindo em qualquer lugar. Mas ele está fazendo limpeza. Para passar o tempo. Não só isso. Ele ainda está sendo muito animado. Por que ele está fazendo isso? Depois de um dia duro de trabalho, a recompensa foram 15 moedas de prata. Ele alegremente contou a Rosa que viria novamente amanhã. O segundo dia de vida mercenária do bárbaro. Apenas andando na rua ele já assustava as pessoas. Quando a menina estava passeando, ela descobriu uma biblioteca. O funcionário, sem pensar muito, ajudou o cliente a entrar. O aparecimento do bárbaro o assustou. Posso ler? Então Kate começou a folhear os livros ali, embora Kai não tenha visto pessoalmente. Só de ouvir o barulho das páginas sendo viradas ele sabia. O bárbaro, conhecido por sua ignorância, estava lendo. Será que os bárbaros da planície de neve e os bárbaros comuns são realmente diferentes? Ou será que ele é único? Kate, através dos livros, descobriu que o Império venceu a guerra anterior. Há alguns anos, Lirena passou pelo colégio para transportar armas para o reino. Em resumo, a vitória foi do Império. O Império agora é poderoso. O reino de Balkan foi derrotado e se tornou parte do reino de Shu. O Império, que conquistou metade do mundo, está invadindo outros países a uma velocidade incrível. O objetivo do Império deve ser unificar o mundo. Isso é tudo sobre a história. Agora, Kate quer saber sobre as raças além dos humanos. Este livro registra coisas além dos humanos. Todo o conteúdo é real. Há cavernas cheias de minérios. A mansão dos sonhos de Mantarmia. A cidade aérea da tribo natural. E a terra sagrada dos elfos, inacessível para outras raças. Lugares desconhecidos para outras raças. Dizem que os governantes tentaram de todas as maneiras obter informações, mas sem sucesso. Mas Kate já ganhou a permissão para ir à Terra Sagrada dos Elfos. Qualificações para a Terra Santa. O mais importante é que este mundo também tem lugares como a Planície de Neve Branca.
É o mundo dos demônios. É um lugar inacessível aos humanos. Cheio de torção e violência. Existem incontáveis mundos dos demônios neste mundo. Os 5 maiores são Vanlan Sijuji, Floresta Silenciosa. O inferno eterno que engole o mundo em um abismo maligno. O fundo do mar profundo que permite que os primatas respirem. A caverna profunda sem origens e a planície de neve branca. Nesses 5 mundos dos demônios, existem muitas criaturas terríveis. Mas os mundos dos demônios geralmente ficam longe das moradias humanas. Quão vasto é este mundo! Só a planície de neve branca já é imensa. E existem outros lugares como a planície de neve. Mas aqui termina o registro. Então Kate devolveu o livro. Ele foi novamente para o local de encontro dos mercenários. Rosa tem alguma encomenda hoje? O espadachim descobriu que esse bárbaro é realmente especial. Mal posso esperar para conhecer o bárbaro oficialmente. Este é o 2º dia que ele está seguindo o bárbaro. Kate também resolveu. Mais de 10 encomendas hoje. Quanto mais encomendas ela faz, mais considerável se torna a sua renda. Nesse ritmo, um dia ela será reconhecida como uma verdadeira mercenária. Uma silhueta bloqueou Kate. Então você foi quem me seguiu o dia todo. Caim ficou chocado. A perseguição foi descoberta. O que você quer? Eu claramente escondi minha aura. Mesmo para alguém com intuição aguçada, seria impossível notar. Kate pensou que ele era um ladrão. Então protegeu sua carteira. Você está em alerta máximo e não responde. Parece que eu estava certa. A segurança aqui parece boa. Não esperava encontrar ladrões. Caim queria dizer algo, mas não conseguiu. Se ele dissesse que era um espadachim, o bárbaro acreditaria. Você é tão velho e ainda é ladrão. Parece que a economia aqui não é muito boa. Levá-lo preso seria um bom espetáculo noturno. Caim ficou perplexo. Pensando bem, talvez seja uma boa chance. O bárbaro confundiu com um ladrão. E ele pode lutar contra ele cara a cara, aproveitando a oportunidade para testar sua força e identidade. Não é ruim. No segundo seguinte, Caim percebeu que ele havia sumido. Porque Kate já estava atrás dele. Ele tentou agarrá-lo, mas falhou. Nossa, vovô, você é rápido. Caim percebeu que se fosse mais lento, seria pego. Se seus reflexos fossem um pouco mais lentos, teria acabado. Mais surpreendente que isso foi, o bárbaro não emanava nenhuma aura. Apenas com o corpo humano seus movimentos eram tão rápidos. Kate achou o velhinho interessante. Agora, não é mais hora de testar a força do bárbaro. Ele precisa dar o seu melhor. No segundo seguinte, Kate agarrou Caim. Ele já havia usado seu poder, mas não conseguiu reagir a tempo. Não era apenas a sensação de ser pego. Era como se seu braço estivesse preso em uma rocha e seu corpo também estava sendo arrastado. Que força incrível! Caim tentou se soltar, mas não conseguiu. Então ele liberou todo o seu poder. Uma luz verde emanou de Caim. Essa força o libertou das mãos de Kate. Olhando para a luz em suas mãos. A tecnologia da guilda de ladrões está bem avançada ultimamente. Apenas espadachins de primeira classe que atingem um alto nível podem usar magia para fortalecer seus corpos. Ele usou magia para envolver seu corpo. Kate não entende por que um lutador tão forte seria um ladrão. Antes, o espadachim Caim instintivamente converteu sua magia em lâminas. A magia transformada em lâminas pode até mesmo rasgar aço. Um corpo humano tocado por sua magia deveria ser reduzido a pó imediatamente. Mas esse cara não tem nenhum arranhão. O que tem de errado com o corpo dele? Ele conseguiu suportar a magia afiada. Apesar de seus métodos serem surpreendentes. Está quase na hora de terminar. Caim se preparou para desembainhar sua espada e lutar com todas as forças. Mas Kate bloqueou sua espada com um dedo. Ele usou toda a sua força, mas não conseguiu desembainhar a espada. Essa cena o chocou profundamente. Um espadachim não consegue desembainhar sua espada em um momento crucial. O bárbaro estava prestes a atacá-lo. Parece que este é o fim para o grande espadachim. Kate agarrou e carregou Caim. São esses os ladrões deste mundo. O bárbaro carregando Caim encontrou os guardas. Ele deixou os guardas chocados. O bárbaro atacou o espadachim. É inacreditável, senhor. Como isso aconteceu? Eu capturei um ladrão. Entregá-lo aos guardas conta como um feito de mercenária. Isso deixou os guardas ainda mais surpresos. Como descrever essa cena? Caim, o espadachim que atingiu o nível de transcendente, foi capturado por um bárbaro. E em uma posição tão humilhante, eu tive que explicar que ele não era um ladrão. Parece que você conhece esse criminoso. O guarda fez uma reverência. Saudações ao reino de Gen, ao único e grande mestre espadachim Kane. Kane naquele momento só pôde ficar em silêncio, fingindo desmaio. Esse ladrão tinha uma espada. Um título tão poderoso como o santo. Impossível. Ele é só um ladrão. Ele me atacou para roubar minhas moedas. Não, ele é o mestre espadachim.
Absolutamente impossível confundi-lo. Você não seria um mago disfarçado. Se for esse o caso, um mago de alto nível deveria ser alguém tão respeitado quanto o mestre espadachim. Uma pessoa respeitada. É possível que um dos títulos secretos do mestre espadachim seja ladrão. Depois de várias checagens, descobriram que o homem realmente era o mestre espadachim. O guarda iria relatar isso ao Lorde. O Lorde ficou chocado. O mestre espadachim Kane perdeu. Kate e o mestre espadachim ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. Eu deveria ter escutado o resto do que você tinha a dizer. O mestre espadachim explicou que a culpa era dele por não ter sido claro. O Lorde já esperava que Kane desafiaria o bárbaro para um duelo, mas não esperava que ele perdesse para o bárbaro. Embora não soubessem os detalhes, era certo que o bárbaro era mais forte que o mestre espadachim. Mesmo aqueles que alcançaram o reino transcendental, seus poderes variam em graus. Kane havia se tornado mestre espadachim recentemente, sendo de menor nível entre os transcendentais. Mas ele era afinal um mestre espadachim. Como mestre da espada, recebeu o grande título de mestre espadachim. Esse bárbaro conseguiu derrotar o mestre espadachim. Isso significa que ninguém aqui pode controlá-lo. O Lorde também sentiu que sua presença ali era desnecessária. Pensando bem no que vocês disseram, parece haver um mal-entendido. Vou dar espaço para vocês. Por favor, conversem. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. O mestre espadachim Kane sentiu muita vergonha. Ele havia perdido completamente. Ele não conseguia dizer nada. Seu orgulho estava ferido quase como um trapo rasgado. Com dificuldade ele se apresentou: eu sou o mestre espadachim Kane. Kate pensou que mestre espadachim era seu sobrenome. Ele precisava dizer ao bárbaro que ao alcançar o nível de mestre espadachim, o sobrenome humano não tinha significado. Ah, entendi. Você usou a técnica do mestre espadachim agora mesmo. Kane exibiu uma luz verde. É isso que você quis dizer. No começo pensei que fosse uma técnica de ladrão. Não me interessou muito. Mas pensando que é uma técnica do mestre espadachim, acho que é interessante. Esta é a pintura sagrada misteriosa. Chamaze Ji, então é isso que significa Ji. Como se usa essa coisa? Kate olhou para Kane com expectativa. Controlando a pintura sagrada misteriosa você consegue. Mistério significa magia. Mistério se refere a uma energia misteriosa. Transformando-a em Ji temos os espadachins. Transformando-a em magia temos os magos. Ou seja, magos e espadachins podem usar o mistério. Você pode me ensinar essa técnica? Estou tentando melhorar meu conhecimento insuficiente. Olhando para o olhar gentil de Kate, não pude recusar. Sua força não é maior. O que posso te ensinar? Eu não entendo nada sobre o mistério ou a espada. Eu só uso força bruta como eu esperava. Como mestre espadachim, embora eu tenha perdido, eu ainda não desenhei minha espada. Então não seria ensinar o bárbaro sobre a espada, deixá-lo ver a grandeza da arte da espada, e recuperar minha autoestima ferida. Por que um mestre espadachim que usa espada sem desenhá-la só usa metade de sua força? Então é isso. Eu achei você muito fraco antes. Então é porque você não usou sua espada. Isso mesmo, é isso. Mas também, chamar alguém com aquela força de mestre espadachim é estranho. Ao ouvir isso, Kane só pôde amaldiçoar em seus pensamentos. Ele se perguntou se usar a espada realmente o ajudaria a vencer, e se ele pudesse recuperar seu orgulho ferido. Ele sentiu que poderia ser ainda pior. Kate tinha estudado esgrima antes de sua reencarnação. Mas essa é a arte da espada de outro mundo. Uma arte da espada maravilhosa que usa técnicas secretas misteriosas. Essa sim é a verdadeira arte da espada de outro mundo. A maior característica da arte da espada é a materialização do real e do ilusório. O que você viu quando lutou contra meu discípulo? Aquele cavaleiro era seu. A espada do meu discípulo se tornou 3 de repente. Todas eram ataques reais. Aquilo é a materialização. Sua arte da espada se concentra mais em controle técnico do que em força. A espada e a técnica secreta se unem. Aquele que domina o mistério até o ápice é o mestre da espada. Fico falando sobre a materialização do real e do ilusório, mas não consigo entender. Kane usou a técnica secreta Deixe Kate ver. Em um instante ele lançou 5 rajadas de espada. Essas rajadas de espada atingiram a parede, causando considerável dano. Existem muitas técnicas para criar ilusões usando técnicas secretas. Mas apenas a sua própria arte da espada pode esperar no vazio. Essa é uma técnica misteriosa. Kate acha que também consegue fazer. O que você está dizendo? Um mestre da espada que dedicou toda a sua vida à espada, com talento nato e esforço árduo. Uma arte da espada que ele finalmente conseguiu atingir. Impossível aprender apenas com um olhar. Parece que mostrar pessoalmente será mais rápido. Imediatamente ele tirou o machado que sempre carregava na cintura. Com uma expressão séria ele assumiu uma postura.
Ele também balançou o machado criando algumas imagens residuais. Kanye abriu a boca ao ver diretamente. Isso é apenas você balançando com força bruta. No entanto, ele também lançou 5 correntes de ar. Só se ouviu um estrondo e a parede foi perfurada. Essa cena deixou Kanye ainda mais pasmo. Que tal minha arte da espada? Quando ele balançou o machado parecia realmente uma materialização do ilusório. Mas era na verdade a força com que ele balançava o machado. E a velocidade era muito alta. Apenas parecia semelhante. Quase fui enganado. Você estava apenas balançando o machado. Não há técnica nisso. Mas o resultado é o mesmo. A arte da espada é para ser usada em combate. Contanto que não haja uma grande diferença. Não está tudo bem. Kanye sabia que o bárbaro estava certo. Mas isso feriu seu orgulho. Para mostrar a arte da espada suprema, ele usou mais uma técnica. Uma imagem residual emanou do corpo de Kanye. Um estrondo ecoou. Um buraco se abriu diretamente no chão. Esta é uma secreção física que apenas aqueles que têm o controle máximo das técnicas secretas podem fazer. Isso só pode ser feito por alguém que domina as técnicas secretas até o limite. Você consegue fazer isso. Kate virou-se em silêncio. E balançou o machado novamente. A velocidade era muito alta. Parecia um furacão. O furacão se tornou um tornado. O buraco no chão tornou-se ainda maior. Então ele perguntou a Kanye o que ele achava. O mestre da espada Kanye imediatamente desabou. A arte da espada que ele acumulou por toda a vida. Como pode ser tão rápido? Em sua frustração ele imediatamente ficou exausto. Eu não esperava que você fosse tão fraco mentalmente. Kate imediatamente confortou dizendo que sua arte da espada era incrível. Eu apenas balancei o machado rapidamente. Aquilo não é verdadeira arte da espada. A arte da espada que você me mostrou não era uma ilusão. Era a verdadeira arte da espada. Eu não consigo atingir o verdadeiro mistério. Kanye se sentiu melhor depois do conforto e isso está certo. Minha própria arte da espada não é inútil. Pode materializar imagens residuais. Só eu no mundo consigo fazer isso. Não é um problema de técnica. Mas esse bárbaro é um louco. Como pode existir alguém neste mundo que não use técnicas secretas? Que consegue materializar imagens residuais apenas com velocidade? Uma pessoa assim. Isso já não pode ser considerado humano. Kate perguntou se ele poderia ensinar a verdadeira técnica. Kanye se desculpou, me deixei levar pela emoção. Mas para aprender a verdadeira técnica, você precisa aprender a usar técnicas secretas primeiro. Para usar técnicas secretas você precisa entender o que é mistério. Seja um mago, um mestre da espada ou uma bruxa. Se você não entender o mistério não alcançará um alto nível. Apenas o poder sagrado é diferente. Apenas aqueles que acreditam em Deus podem fazer isso. Seus milagres são o poder sagrado concedido por Deus. Não tem nada a ver com a capacidade individual. Mistério é o que a palavra significa. É como controlar o poder misterioso dentro de si. O poder misterioso decide tudo. Kate entendeu. Para controlar a magia precisase de poder mágico. Ansioso por obter o poder de outro mundo. Precisa primeiro compreender o mistério. O mistério tem 5 estágios. O estágio mais básico é a descoberta do mistério. Nem todo mundo consegue sentir o mistério. Apenas os talentosos conseguem senti-lo. Todos chamam aqueles que sentem o mistério de terceira categoria, de acordo com a habilidade de controlar o mistério. São divididos em 5 níveis. Terceira categoria é o primeiro nível. Geralmente é a terceira categoria. Segunda e primeira categoria. Transcendentes e heróis também são divididos nesses 5 tipos. Essa é apenas uma distinção para facilitar. A diferença entre cada nível é muito grande. E os limites não são tão claros. Então, você só precisa saber desse conceito. Começando pelo primeiro estágio do mistério. Sentindo o mistério. Kate, com a ajuda do cavaleiro sagrado Kanye, sente o mistério. Despertando um poder totalmente novo. Tente expandir sua percepção para sentir o vento que passa. Sinta a textura da terra. Sinta tudo que balança com o vento. Sentindo todos ao redor. Kate ainda não sente nada. Ele pensou que alguém como você sentiria isso facilmente. Embora não seja absoluto. Algumas pessoas sem magia mais fortes têm alta probabilidade de sentir o mistério, mas isso é uma exceção. As pessoas das planícies nevadas brancas são especiais. Ninguém perto de Kate conhece o mistério. Então só resta outra maneira de despertar o mistério. Inserir poder em seu corpo. Abrir o canal para o mistério dentro de você. Ao ouvir que a magia seria inserida em seu corpo, com expectativa ele pediu ao cavaleiro sagrado para fazer logo. Relaxe o corpo todo. Concentre-se em seu próprio corpo físico. Sinta a magia sendo inserida. Kanye ficou chocado com o corpo do bárbaro. O que é isso? Isso é mesmo um corpo humano. É como uma rocha sólida. Como esses músculos são formados? Isso é mesmo um humano. Sem perceber, Kanye se distraiu. Depois ele recomeçou a inserir a magia.
Agora o importante é despertá-lo. Um mistério adormecido em seu corpo. Ele achava que não seria difícil. Mas ele não consegue encontrar o canal para o mistério em seu corpo. Na verdade, ele não consegue nem tocar. Mesmo inserindo mais magia, ele não consegue tocar. É como um mar sem fim. Há até uma sensação de pressão em um espaço poderoso. Depois de tentar, ainda não funciona. Será que não tem o talento? Não é bem isso. A magia inserida em seu corpo era insuficiente. Encontre o mistério. Encontre o canal para o mistério em seu corpo. Desperte o poder adormecido. Eu não encontrei o canal para o mistério em seu corpo antes. Seu corpo é diferente. Para encontrar o canal do mistério, preciso inserir magia em seu corpo. Mas seu corpo é muito profundo. Eu não consigo entrar completamente em seu corpo. É a primeira vez que Kanye vê isso. Apenas os músculos podem bloquear a magia. Kate ouviu que nem o Cavaleiro Sagrado consegue. Isso significa que ele provavelmente não conseguirá o mistério. Não é assim. Porque eu também não tenho certeza. Eu nem consigo ter certeza se existe um canal para o mistério em seu corpo. Eu sugiro que você procure outro Cavaleiro Sagrado, com melhor controle de magia. Ou vá ver em Mota. Kanye só pode se desculpar por sua incapacidade. Saber que ainda há esperança é suficiente. Graças a você eu aprendi muito. Os bárbaros que Kanye encontrou antes não escutavam ninguém. Eles viviam principalmente de saques. Só queriam bebida e violência. Isso fez com que todos temessem os bárbaros. Mas este bárbaro é diferente. Você quer ficar no reino. Jure lealdade ao reino. Assim você receberá uma posição e status de acordo com sua força. Embora eu esteja interessado, eu recuso. Eu não quero me submeter a nenhuma facção. Se o reino conseguir isso, bárbaro, talvez consiga se livrar do domínio imperial. Você pode obter um status nobre. Você não acha atraente. Eu só quero aproveitar meu jogo. De qualquer forma, obrigado, não vou esquecer sua gentileza. Kanye. Nem sei como essa ideia absurda surgiu. Acham que podem controlar os bárbaros temporariamente. Na verdade, ninguém consegue fazer isso. Os bárbaros agem de acordo com a própria vontade, embora a espécie possa ficar em grupo. Mas é só isso. Só ele importa para si mesmo. Não sei o que ele está pensando. Em certo sentido, ele pode ser mais problemático que outros bárbaros. A existência do mundo demônio. Os bárbaros das planícies brancas. O imperador do império quer realmente subjugar o mundo demônio. No que ele está pensando? O mestre espiritual também soube que Sua Majestade o Imperador quer subjugar o mundo demônio. Mas todos os que foram enviados para reconhecimento morreram. Você está falando sério? Claro que sim. Ele quer ser a reencarnação do primeiro imperador. Essas são preocupações para o futuro. No submundo nem mesmo o território humano está unificado. Mas um dia isso acontecerá. Aqui também é território imperial. É muito provável que seja afetado por presságios. É melhor saber com antecedência. O mundo está estranho agora. E o imperador está meio louco, o que é preocupante. O boato sobre a diferença entre os senhores feudais é verdade. Sim, os demônios também começaram a agir. O ciclo de aparição das dungeons é incomum. Embora ainda não possamos ter certeza. Mas há rumores de que monstros do mundo demônio estão aparecendo. Tudo isso que está acontecendo agora não é nada bom para a humanidade. Pensando bem, a coisa mais estranha já está aqui. Pelo menos ele não é inimigo. Não sabemos mais nada além disso. Kate, saindo da cidade senhorial, caminha pela rua. Sem querer, ela assustou mais uma criança. Ela sempre assusta todo mundo. Será por causa das roupas que ela usa. Provavelmente porque não está usando roupas normais. Roupas, um colete de pele de besta é bom. Mas não é considerado roupa de sociedade civilizada. Então as pessoas a veem como uma louca e não se aproximam dela. Kate decide comprar roupas de sociedade civilizada. Kate chega à loja de roupas. Quero comprar roupas. O dono da loja se desculpa imediatamente, assustado. Não temos roupas do seu tamanho. Isso é realmente difícil. Com um pouco de tempo podemos fazer sob encomenda para você. Podemos fazer isso. Então, por favor. O dono da loja está com medo de que, se as roupas não servirem, o bárbaro não o perdoe. Kate vai para o local de reunião dos mercenários. Ela encontra uma pérola no chão. Brilhante, parece uma joia. As armaduras pegaram fogo. Vou perguntar à guilda de mercenários. Ela entrega a rosa quando ele chega. Você sabe o que é isso? Eu encontrei isso na rua agora há pouco. Rosa percebe que não é uma pérola comum. A superfície é lisa. Deve ter sido polida. Ele olha por muito tempo como se tivesse perdido a consciência. Kate o chama imediatamente. Você ficou hipnotizado pela pérola agora há pouco. Rosa também não sabe o que aconteceu. Ele não consegue confirmar o que é essa pérola. Tem uma aura peculiar. Ele pergunta a Kate se ela quer que façam uma avaliação. Não precisa.
Investigar sozinho também é divertido. Então ela começou mais uma missão. Deitada na cama à noite. Ela pensa que foi um dia produtivo. Mas o que exatamente é essa pérola? Rosa parece hipnotizada depois de ver isso. Será que tem alguma função? Uma voz diz: vem aqui. Kate pergunta. Por que ela está ouvindo uma voz saindo da pérola? Vem aqui. A voz ecoa na mente de Kate. Será que é para ela ir a algum lugar? Isso. A pérola até gentilmente mostra um mapa em sua mente. Será que é uma magia de controle mental? Kate simplesmente seguiu o som. Em seguida chegou à entrada de uma caverna escura. Finalmente cheguei onde está quem me chamou. O corvo através da imagem descobriu mais um sacrifício. Desta vez é um bárbaro tolo. Esse é bem grandalhão. Perfeito para ser um sacrifício. Com ele são 10 pessoas. Finalmente vou reunir os sacrifícios para a ressurreição. Era um período de guerra que levou à destruição do reino. Um mago maligno destruiu este país. Ele controlava mentalmente os reis de todas as gerações. Iniciou guerras e governou o reino. Mas fazendo coisas ruins por muito tempo ele foi pego. No fim ele foi morto pelos heróis. Mas antes de ser morto, transferiu sua alma para um receptáculo de vida. Tornou-se um lis. Tornou-se uma raça imortal até que o recipiente fosse quebrado. Assim, o mago maligno que um dia controlou o mundo, após se tornar um lis, planejava sua ressurreição. Mas sua ressurreição exige o sacrifício de muitas vidas humanas. Ele mora perto da região. Espalhou contas ilusórias. Começou a coletar sacrifícios para o ritual. Ele preparou o poder mágico para a ressurreição. E se prepara para conquistar o mundo novamente. Originalmente neste canto da fronteira. Estava prestes a ressuscitar com sucesso. Um bárbaro apareceu. Eles normalmente não deixam o norte. Veio de muito longe. Esse grandalhão é perfeito como sacrifício. O corvo lançou um feitiço especial nas contas. Essas contas enganam aqueles que não compreendem a diferença do mistério. Então aqueles que seguiram as contas até aqui não conhecem o mistério. Este bárbaro provavelmente também não conhece o mistério. Mas ele parece não estar enganado. Mas isso deve ser apenas uma ilusão. Ninguém pode resistir à grande magia. Venha bárbaro e seja a pedra fundamental para a grande ressurreição. Kate chegou a uma porta. Ao abri-la ela encontrou o Lis. Esse é o lendário Lis, um nível alcançado apenas por magos de topo. Como vilão de outro mundo. O Lis que certamente apareceria. O Lis só agora percebeu algo estranho no bárbaro. Imediatamente perguntou quem ele era. Não foi enganado pelas contas. Então, você usa esse método para atrair pessoas para cá. O Lis também não entende. Não sentiu nenhum mistério no bárbaro. Ou seja, ele é apenas um bárbaro comum. Parece que você tem um artefato de proteção mental. Ou um equipamento avançado que nem eu consigo perceber. Embora eu não saiba. Você bárbaro. Como pode ter algo tão avançado? Kate imediatamente disse que não tinha nada disso. Acha que pode me enganar. Se você estivesse enfeitiçado pelas contas, você teria morrido sem dor. Agora só posso te eliminar pela força. Imediatamente ordenou que 2 esqueletos matassem Kate. A masmorra onde o Lis maligno se esconde. Kate mais ou menos entendeu o que estava acontecendo. Quando os esqueletos atacaram Kate, ela os derrotou com um soco. O Lis invocou mais alguns esqueletos. Ela destruiu a cabeça de um esqueleto com um soco. Os esqueletos foram derrotados em instantes. O corvo ficou de boca aberta. Como o Kassan disse, sem cabeça eles morrem. Eu pensei que sendo um Lis, você poderia invocar cavaleiros da morte ou algo assim. Você só consegue controlar esqueletos. O Lis ficou furioso com isso. Imediatamente invocou um cavaleiro esqueleto. Não esperava encontrar um cavaleiro esqueleto aqui. Eu me pergunto qual é a diferença entre os esqueletos do corvo e o seu mestre. Qual a diferença? Kate também queria ver o quão forte ele era. Ela o mandou voando com um soco. Só o capacete voou, ele não morreu. O corvo reforçou o cavaleiro esqueleto com magia. Usando todo o seu poder, uma luz azul envolveu o cavaleiro esqueleto. Esse cavaleiro esqueleto do corvo é um pouco especial. Desta vez Kate atingiu a cabeça do cavaleiro esqueleto. O cavaleiro esqueleto caiu. O corvo ficou boquiaberto. Embora seja um pouco especial. É só isso. Quem é você afinal? Ele não sentiu nada de misterioso vindo deste bárbaro. Não consigo sentir o mistério. Se ele estivesse usando equipamentos, deveria sentir magia, mas não sentiu nada. Ou seja, este bárbaro só usou força bruta. Derrotou o cavaleiro esqueleto apenas com força física. Isso é possível. Você é especial. Assista enquanto eu mesmo resolvo. Essa é a sua glória. Kate com uma expressão de expectativa. O corvo pensou que era paladar para o bárbaro. Já que você invadiu meu local de descanso, terá que pagar o preço. Kate perguntou.
que não foi convocada pela esfera. Essa esfera não foi espalhada por você. As pessoas que vêm aqui são enganadas pela esfera de Lis. Este bárbaro também. O Lis gritou em êxtase. Eu sou o grande mago, que destruiu 5 reinos e lutou contra heróis. Bárbaro insignificante. Você será a pedra fundamental da minha ressurreição. Ele imediatamente lançou um ataque mágico contra Kate. Esta é uma magia que evoca emoções negativas, que consome humanos. Os humanos consumidos não podem fazer nada. Esta é uma magia original do Lis Catus. Este movimento consome muita magia, mas é muito poderoso. Esse tipo não usaria. O bárbaro misterioso não tem poder diante da grande magia. Este bárbaro é um pouco diferente. E não parece ter nenhum item especial. O corvo, pensando que Kate estava sob controle, ordena um esqueleto para levá-lo para a pesquisa. Kate, como se nada tivesse acontecido, resolveu o esqueleto com um soco. Esta cena chocou o corvo novamente. Não havia controlado sua alma. Pensei que você ia fazer algo. Convocar esqueletos como antes. Muito sem graça. Essa frase atingiu o corvo profundamente. Em teoria, os humanos são movidos por emoções. Mesmo os seres que alcançam o nível de transcendente devem ter emoções negativas em seu íntimo. Teoricamente, ninguém pode escapar da magia de controle emocional. Você não pode usar uma bola de fogo, ou algo assim. Embora eu não saiba por que você ainda está em pé. Você compara minha magia com magia de baixo nível. Uma escuridão começa a se reunir. Um grande círculo mágico aparece. Kate olha para a cena com olhos brilhantes. Uma mão fantasmagórica se estende para ele. Momentos depois o corvo começa a rir alto. Finalmente ganhei. Ele também desabou por falta de magia. Toda a magia exceto a necessária para sustentar seu corpo se foi. Realmente foi incrível. Mas acabou. O esqueleto está chocado que isso não funcionou. Esta é a magia negra mais poderosa da magia espiritual. Mesmo o herói mais poderoso ao receber um golpe direto, sua mente deveria ser destruída. O que está acontecendo com você? Embora seja legal, não sinto nada. Se seus truques acabaram, agora é a minha vez. Então você sabia que eu estava aqui. Kate não entendeu o que o Lis estava dizendo. Então o Império me temeu tanto. Devo admirar suas habilidades de coleta de informações. Mas eu ressuscitarei novamente. E governarei o mundo novamente. O Império tem um criadouro de humanos. Lá inúmeros talentos especiais são cultivados. Este bárbaro deve ter sido treinado lá. O bárbaro foi treinado para matar assassinos. Mesmo assim Bocatus não desistirá. Eu vou te matar e destruir o Império. Kate pensou que o Lis estava louco. Entregue seu corpo. Uma luz jorra de repente de uma garrafa. Esta luz penetra no corpo de Kate. O corvo entra no corpo do bárbaro, preparando-se para consumir sua mente e possuir seu corpo. Agora não é hora de escolher. Assim que entrei percebi que algo estava errado. Nunca tinha encontrado essa situação. Só de entrar aqui minha mente foi contaminada. Ele percebeu imediatamente. O bárbaro não é um assassino do Império. O Império não criaria um monstro desse tipo. Sua mente foi rapidamente destruída. A última palavra do corvo Cato ainda não foi dita. No amor de Cateca. O que esse corvo está aprontando sozinho? Morreu de repente. Aquela correnteza escura e densa era muito estilosa. Lis não é a forma final de evolução de um mago. Eu ainda estava pensando que tipo de magia ele usaria. Os lixes desse mundo não são nada demais. De qualquer forma, este calabouço foi concluído. Ganhar algumas recompensas também é bom. Ele é um mago. Aquele objeto brilhou agora há pouco. Será que é um artefato que auxilia na magia? Com isso, será que eu também posso usar magia? Então Kate desmontou a joia e a escondeu. Não conte isso a ninguém. Descobri outro frasco no chão. Será que este é o recipiente de vida do corvo? Vou pedir para Rosa ajudar a avaliar isso. Descobri um lugar suspeito perto dali. Então cutuquei com o dedo. Descobri uma sala escondida. A sala onde Cato escondia as oferendas realmente existe. De onde vieram essas pessoas? Mas parecem ter perdido a consciência. Vou voltar para o território e contar tudo a todos. Alguém deve vir resolver isso. Então Kate voltou para a guilda de mercenários. Rosa perguntou: você veio cedo hoje? É porque aconteceu algo. Sim, tem a ver com a joia que te mostrei ontem. Rosa mal acreditou que o Lis foi morto. Porque existem apenas 5 lixes no mundo todo. Como isso é possível numa fronteira dessas? Kate então mostrou o frasco que continha o recipiente de vida do Lis. Você pode avaliar isso. Rosa ficou chocada. Havia mais algumas pessoas na caverna do Lis. Eu planejava trazê-los de volta. Mas parece que eles estão feridos. Mande alguém da guilda para resgatá-los. Rosa pensou um pouco. Ultimamente tem havido muitos casos de desaparecimento no território.
mas dizem que nunca encontraram os desaparecidos. Aquelas pessoas desaparecidas foram sequestradas pelo Lys. Rosa imediatamente chamou alguém. Então chamou o capitão da guarda. Ele pensou que algo de grave tinha acontecido. Kate disse que não era nada para se preocupar. O problema foi resolvido. Mas parece que o nome do Lys era Cato. Tato. Foi o mago que destruiu o mundo há 100 anos. Ele criou uma magia que controla as emoções. Um indivíduo perigoso que causa caos. Transformou o rei num louco. Destruiu 5 nações. Ele estava aqui e se tornou um corvo. Mas ele não parecia tão poderoso assim. De repente começou a falar sozinho. Depois de alguns movimentos estranhos se autodestruiu. O capitão da guarda não acreditou. Um mago como Cato se autodestruindo repentinamente. Ele queria que Kate explicasse melhor, mas Kate não tinha mais nada para dizer. O guarda teve que ir relatar ao senhor. O senhor ficou chocado. Um Lys no seu próprio território. E o depoimento daqueles que foram escravizados por ele. Além disso, havia evidências para provar sua história. O recipiente de vida do Lys. Nunca imaginei que um monstro tão terrível como um Lys vivesse perto do território. Esse assunto pode fazer com que o Império envie investigadores. Justo quando o Sr. Kane não está no território. Realmente uma situação complicada. O senhor se preparou para enviar alguém para notificar o reino. Se não fosse o bárbaro que descobriu isso, este território seria o primeiro a ser sacrificado. Cato transformado em Lys estava prestes a ressuscitar. Por isso foi derrotado. O bárbaro fez um grande serviço. Ele deve receber uma recompensa adequada. Embora eu não saiba se este território pode pagar. No dia seguinte, a empregada trouxe notícias importantes. Um emissário do Deus Sol, o juiz Aquas, chegou. O senhor ficou chocado. Que tipo de figura importante veio aqui? Aqui está um arquidiácono do Deus Sol. É uma honra conhecê-lo. Eu sou Luke Balkan, senhorio das terras de Balkan. Aqui está o arquidiácono Aquas do Deus Sol. Ele é o mais jovem arquidiácono. Ele já derrotou 7 magos negros que fizeram pactos com demônios. Ele sozinho impediu um ritual demoníaco em larga escala. E é o mais imponente deste continente. Arquidiácono do Deus Sol. Arquidiácono. A Igreja do Deus Sol respeitada até mesmo pelo Império. Ele possui poder que supera em muito de um senhorio de um país. Por que uma figura tão importante veio até aqui? Aquas pergunta ao senhorio se a cidade está muito barulhenta. O que está acontecendo? Houve um problema na masmorra. Mas já foi resolvido. Aliviado secretamente. Que bom que não é por causa do Lys. É para te entregar à prisão divina. Mas antes de falar sobre a prisão divina, preciso que conte o que aconteceu em suas terras. O senhorio, sem escolha, teve que dizer que o bárbaro derrotou o Lys. E que aquele Lys poderia ser Catus. Foi confirmado que era verdade. Este é o receptáculo de vida do Lys Catus. Aquele bárbaro ainda está em suas terras. Aquas pensou novamente que um bárbaro não poderia derrotar um Lys. O senhorio pensou que ainda era possível. Porque aquele bárbaro derrotou a espada sagrada. Sir Kane. Um poderoso guerreiro de ouro apareceu. De qual tribo é aquele bárbaro? Ele disse ser da Academia Branca. Uma pessoa do mundo demoníaco. Como ele veio parar aqui fora? Talvez eu tenha vindo até aqui. Por causa deste bárbaro. Posso conhecer este bárbaro. Kate ainda estava examinando a safira neste momento. Como se usa isso? Parece um item auxiliar para a magia. Só posso perguntar a um mago quando encontrá-lo. O guarda veio então notificar o arquidiácono do Deus Sol, que deseja conhecê-lo. O local do encontro é a igreja. Ele também lembrou Kate que ela deveria manter a etiqueta ao se encontrar com aquela pessoa. Neste mundo existe um Deus. E eles concedem poder aos humanos. Às vezes eles descem ao mundo mortal. Um grupo de pessoas que seguem estes deuses se reuniu. Este lugar é o santuário deste mundo. O guarda levou Kate a um lugar luxuoso e majestoso. Este é o santuário do Deus Sol. Chegando lá, o guarda pediu a Kate para entrar sozinha. 3 sacerdotes estavam esperando por ele. Sob o comando deles, ele conheceu o arquidiácono Aquas do Deus Sol. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Kate a Bárbara. Este arquidiácono parece muito jovem. Deve ser um cara poderoso. Pensando que ele provavelmente era muito forte. Ela sorriu de expectativa. Aquas ficou um pouco assustado ao ver isso. Qual o motivo de você me chamar? Sobre os eventos recentes na masmorra. Ouvi dizer que você derrotou Catus. Embora ele tenha se transformado em um corvo no final, ninguém exceto um herói poderia derrotá-lo. Como eu disse antes, eu só vi Catus falando consigo mesmo. E então ele se destruiu. Mas parece que você não acredita em mim. Então só posso te contar o que eu vi. Aquas perguntou a Kate se ela estaria disposta a permitir que o Deus só observasse sua conversa. Se você mentir diante do Deus, haverá consequências negativas.
Kate pensou que era algo como um detector de mentiras. Apesar de que este bárbaro é diferente dos outros bárbaros, ele ainda é apenas um bárbaro. Aquas pensou que um bárbaro provavelmente não aceitaria isso. Se você não quiser, pode recusar. Kate, é claro, não recusaria. Porque esta é uma ótima chance de experimentar a presença de Deus pessoalmente. Kate estava ansiosa. Vamos começar logo. Aquas começou a invocar o Deus. Ele juntou as mãos e começou a recitar um encantamento. Depois de um flash de luz dourada, Kate sentiu algo. Aquele algo era enorme mesmo através da luz. Aquilo era algo impossível de ser descrito em palavras humanas. Mas o Deus parecia surpreso. Aquas se alegrou por não haver reações adversas. Lembrou Kate. A partir de agora mentir aqui não é permitido. Sob o olhar do Deus Sol, Kate repetiu o que havia dito antes, repetindo tudo de novo. E não houve nenhuma reação adversa. Ou seja, o bárbaro estava dizendo a verdade. Talvez porque o Cato estava muito fraco enquanto ressuscitava. Se Cato pudesse usar magia, este bárbaro provavelmente não estaria aqui. Parece que ele teve muita sorte. Por fim, quero te fazer uma pergunta pessoal. Você realmente é da Planície Branca da Neve? Com certeza. Aquas não conseguia acreditar. O lendário bárbaro guerreiro mencionado pelo imperador realmente existia. Eu também tenho uma pergunta. Por que você veio para esta região? Aquas explicou que tinha assuntos particulares a resolver. Os assuntos particulares que você mencionou eram para confirmar se eu sou um ser maligno. Aquas tentou despistar. Kate apontou. Embora a visão do Deus não tenha sido muito clara, mas o Deus se inclinou para inspecionar pessoalmente. Isso não é algo trivial. Não parece ser simplesmente para impedir mentiras. Aquas tentou negar, mas sob o olhar do Deus ele não podia mentir. Então ele teve que admitir. Eu estava realmente querendo confirmar se você era bom ou mal. Então seu objetivo era confirmar isso desde o início. Não exatamente. Porque eu recebi a joia divina. Ao chegar nesta região, pensei que você poderia ser o alvo da joia divina. E o resultado, como você viu. Finalmente, mais uma pergunta. Qual o conteúdo da joia divina? A joia divina só deveria ser revelada a quem se pode confiar. Neste momento, Aquas não teve escolha a não ser revelar o conteúdo da joia divina. Depois que Kate foi embora, Aquas ficou ali sozinho, perdido em pensamentos. O senhor feudal testemunhou a cena. Você parece muito preocupado. Você encontrou o bárbaro, não é? E agora sua cabeça está uma confusão. Que tipo de ser ele é afinal? Ele realmente é um bárbaro da Planície Branca da Neve. Embora eu não tenha conseguido informações sobre a planície, esta parte já foi confirmada. Eu queria que fosse falso. Mas é verdade. Se essa notícia se espalhar, o mundo inteiro será abalado. Há muitas pessoas neste mundo que querem explorar a Planície Branca da Neve. Especialmente o Imperador. Se o Imperador tomar uma atitude pessoalmente, não sabemos o que acontecerá. Não se preocupe com Cato. A Ordem irá lidar com o bárbaro. Também tomaremos medidas de sigilo. Tentaremos evitar que sua identidade seja revelada ao mundo. Todos os bárbaros da planície são como ele. Provavelmente não. Se todos os bárbaros da planície fossem como ele, eles já teriam deixado a planície e conquistado o mundo. Isso também é verdade. Além do bárbaro Kate, existem muitos bárbaros neste mundo. Embora sua força seja grande, eles são ao mesmo tempo infantis. Este é o limite nato dos bárbaros. Se um bárbaro no auge de sua força também possuísse sabedoria, o que aconteceria então? Dizem que o rei bárbaro desta vez é diferente. Dizem que ele é uma pessoa inteligente e forte. O rei bárbaro que você mencionou. Eu o conheci uma vez. Ele é realmente diferente dos outros bárbaros. Um encontro entre os dois seria interessante. Aquas discordou. Bárbaros e aqueles que seguem os deuses não têm um bom relacionamento. Por isso o poder dos bárbaros é tão forte. Uma coisa que não dá para rir. O senhor feudal mencionou algo misterioso. O que seria? Por que conversou com o bárbaro sozinho agora? Por que precisava confirmar algumas coisas? Ele realmente era apenas humano. Ou algo que imitava um humano? O senhor feudal perguntou novamente. O que seria o restante do conteúdo? O senhor feudal ficou surpreso após ouvir. Como assim outra coisa dessas? Depois disso o senhor feudal convocou o bárbaro em particular. Kate, como senhor feudal, tenho algo a lhe dizer. Mais uma vez agradeço a você. Você salvou a região das mãos do corvo Catus. Se ele tivesse realmente conseguido, ele teria destruído esta pequena região em um instante. E peço desculpas. Kate não entendeu o significado. Você derrotou Catus. Isso não será divulgado publicamente. Derrotar Catus é um grande feito. Mas o imperador absolutamente não pode saber. Se o imperador souber, certamente agirá pessoalmente.
É melhor ele abrir mão da glória que lhe pertence. Mais fácil. Kate não se importou. Não sei se isso conta como desculpa, mas você salvou a região. Então preparei uma compensação para você. Então um criado trouxe uma bolsa. Esta não é uma bolsa de couro comum. O que tem dentro você mesmo confere. Esta é uma bolsa de espaço. Quanto espaço tem dentro é quanto você pode guardar. Vazio. O tamanho interno é aproximadamente igual a esta sala de recepção. Um item feito com magia. Era a primeira vez que Kate via isso pessoalmente. O senhor feudal disse a ele. Mesmo que o objeto seja maior que a abertura da bolsa, pode ser colocado lá dentro. Kate imediatamente tirou o machado da cintura, preparando-se para testar. Tentou e descobriu que foi fácil. Você salvou a região. Esta é a minha gratidão. Espero que esteja satisfeito. Muito satisfeito, extremamente satisfeito. Vendo o bárbaro tão feliz. Isso pode ser considerado encerrado por enquanto. Agora resta apenas o calabouço divino. O que está acontecendo com essa região fronteiriça? O Sr. Kami disse que os demônios estão escapando de lá. Parece que algo está acontecendo neste mundo. O restante do conteúdo do calabouço divino desta vez é um portal de chegada do mal. Uma terrível força do mal chegará aqui, e então se espalhará pelo mundo. A região de Alcan está conectada a inúmeras vilas. Essas vilas se comunicam regularmente. Mas um dia de repente uma vila perdeu contato. No início da notícia, ninguém achou estranho. Mas mesmo após vários dias não houve notícias. Então enviaram alguém para investigar. Mas todos os enviados não retornaram. O senhor feudal, ao ouvir isso, enviou a guarda real. Eles também não retornaram. O senhor feudal finalmente entendeu. Algo grande está acontecendo. Kate chegou à guilda de mercenários, perguntando sobre as missões do dia. Rosa mencionou que um pedido urgente do senhor feudal foi recebido hoje. O conteúdo é verificar a vila que perdeu contato. Uma vila que perdeu contato há alguns dias. Precisas ir lá para verificar. Embora seja apenas uma missão simples de envio, a recompensa é generosa. Ao ouvir isso, Kate imediatamente se inscreveu. Muitos mercenários estão esperando do lado de fora da cidade. Xiu Ayas também está lá. Kate também usava suas novas roupas sob medida. As roupas da neve eram muito velhas. Ayas achou as roupas únicas. Kate disse que ela mesma as projetou. Ele sabia que Kate também aceitou a missão. Sim, como recusar uma missão tão interessante. Kate perguntou a Caias por que ele estava sozinho. Alessandro e Cassan não vieram. O conteúdo da missão deveria ter sido informado a ele. Provavelmente recusou. Menos pessoas vieram do que eu esperava. Para Kate essa missão era simples. Mas a recompensa era alta. Achei que muitas pessoas participariam. Na verdade, menos de 10 pessoas no total. Caias explicou que a missão era um pouco perigosa. Dizem que depois que a guarda entrou, nunca mais voltou. Não deve ser uma simples comissão. Mesmo que fosse, o número de pessoas é muito pequeno. Caias sussurra para Kiki. Na verdade, há outro rumor. Uma juíza solar também participará desta comissão. Queira atuar junto com a juíza solar. Mercenários corajosos o suficiente para isso não são muitos. São poucos. Caias também está preocupado em ser atingido pela juíza. Na cabeça, Cat diz que não acontecerá. Ela é uma mulher muito gentil e educada. Você conhece a senhora Cuas? Claro, somos amigas. Caias se surpreende. Uma juíza e uma bárbara são amigas. Cat cumprimenta a Cuas. A Cuas diz: eu não me lembro de ser sua amiga. Então você ouviu tudo. Então vamos ser amigas agora. Aliás, seu companheiro é um seguidor de outro deus. Você está falando da senhora Carocia. Mas ele realmente serve como motorista da senhora Carocia. Algum problema? Os seguidores da senhora Carocia devem estar em período de descanso. Os que podem agir agora são de alta patente. Eu não conheço a situação de todas as ordens. Pode ser uma ilusão. O capitão da guarda suíça chegou. Bem-vindos, mercenários que aceitaram a comissão. Já que todos estão aqui, vamos partir. Um poderoso demônio de alta classe desceu sobre o mundo. Até mesmo a Suprema Juíza não percebeu sua presença. Há pouco tempo, todos partiram para a Vila Desaparecida. Com tantas pessoas juntas, parece que vamos entrar numa dungeon. Cat pergunta à juíza. Acusa a ação agora. Significa que a questão do calabouço divino chegou. Mas ela não sabe. Porque o deus não disse a hora exata. Apenas acha que tem relação com a vila que perdeu contato. Ou seja, há essa possibilidade. O deus disse que o mal viria. O que será esse grande mal que desceu? Todos chegaram à entrada da vila. O capitão pergunta à juíza como ela se sente. Mas ela não sente nada. O capitão supõe que as pessoas da vila apenas fugiram. Ele ordena que todos se dispersem para procurar por vestígios.
Esta vila com cerca de 100 pessoas. Não é possível que todos os moradores tenham desaparecido sem deixar vestígios. Com certeza há alguma pista desconhecida. Depois de procurar casa por casa, encontraram comida não comida. O capitão pensou que foi deixado para trás durante a fuga. Mas é comida quente recém-servida. Realmente não consigo entender o que aconteceu. O contato foi perdido há alguns dias. Depois disso muitas pessoas foram enviadas. Mas ninguém voltou. E outras pistas. Não há ninguém que tenha saído da vila ou se escondido. Há sinais de vida, mas não há ninguém. Como isso pode acontecer? É a mesma coisa em qualquer lugar. Apesar de haver sinais de atividade recente, não há pessoas nem rastros. Então perguntam a Akua se ela percebe algo. Infelizmente ela não vê nada. Perguntam a Bárbara se ela descobriu algo. Cat também não descobriu ou ouviu nada. Mas há alguém que pode saber. Pergunte a ele, você não sabe. Tem mais alguém aqui. O capitão não entende o que isso significa. Há mais alguém. Ou seja, alguém apareceu depois que chegamos na vila. Pensando assim, quem é essa mulher? Quando ela chegou aqui? Que coisa estranha. Como você me descobriu se minha camuflagem era tão perfeita? Um estranho apareceu de repente. Como é possível não saber? Normalmente ninguém deveria perceber. Até mesmo a juíza solar não percebeu minha presença. Parece que eu compreendi o mistério. Essa foi uma descoberta inesperada. O capitão ordena que todos se afastem dele. Só Aquas ficou parado atônito. Porque ele não sentia nada. Uma extremidade da alta igreja. Uma presença que até os inquisidores não conseguiam sentir. Então só há duas possibilidades. Ele não é um demônio. Ou ele é um demônio de alto nível indetectável. Que pena. Eu estava planejando ir com vocês para ver o território. O corpo da mulher começou a mudar. Decidi. Bárbaro interessante, seja meu escravo. Eu te levarei para o inferno.